Vocês já odiaram tanto uma franquia de filmes que vocês tiveram que fazer um canal no YouTube só pra poder falar mal dela? Eu também. Crise nas Infinitas Terras, eu vou falar esse nome umas 900 vezes nesse vídeo, então se preparem, tomem um shot cada vez que eu falar alguma coisa assim. É um quadrinho que foi escrito pelo Marv Wolfman e desenhado pelo George Pérez, que também contribuiu um pouquinho com o roteiro, e é uma das publicações mais icônicas do gênero História de Hominho. E ela vai iniciar uma nova fase na mídia de quadrinhos de super-heróis, criando um novo gênero, o grande evento crossover. A culpa é de Crise. Embora se discuta muito sobre Crise nas Infinitas Terras, as pessoas se atentam a falar mais sobre os efeitos que ela causou no mercado do que necessariamente sobre a história em si, e não sou eu que tô falando isso, o próprio Marv Wolfman concorda comigo. A história de Crise não acontece só na minissérie de 1983, que é o que vai estar nos Omnibus, nas reimpressões e nas edições de luxo. Na verdade, ela é bem maior, com quase 300 tie-ins e menções em outras histórias. E obviamente eu não tive, não vou ter e não terei tempo para ler tudo isso. Então nessa primeira parte do vídeo eu vou falar especificamente sobre a minissérie de 1983, as repercussões que ela teve e o porquê ela foi feita em primeiro lugar. Tá, e por que eu tô fazendo isso para começo de conversa? Se eu tô fazendo um vídeo especificamente sobre a adaptação de Crise nas Infinitas Terras, é porque eu acho que a adaptação tem que ser igualzinho ao quadrinho? Não! Para de tentar me prever! Eu decidi fazer essa introdução justamente para te familiarizar, seu ignorante, com a história original, porque provavelmente tu não leu, e para de mentir que tu leu. Ninguém realmente lê Crise, e familiarizando vocês com a história me ajuda a puxar alguns fios para tecer a minha crítica. Pense nesse vídeo como uma teia de aranha feita por uma grande aranha repugnante. Ou seja, justamente para eu reclamar que o filme tenta ser parecido demais com a obra e não o contrário. Então tá vendo como vocês falam antes de pensar? Como é bom a gente assistir as coisas antes de formar opinião? Parte 1. A história. Crise é uma história apocalíptica. Ela vai usar vários elementos quase mitológicos para tecer essa história que vai englobar todos os cantos do universo DC. Ao mesmo tempo que ela vai narrar o fim desse novo universo, ela vai prometer o início de um novo. A história vai começar com a introdução de um personagem novo e exclusivo para essa série, que é o Pariah. E ele é um homem de cabelo azul. Ele tá em meio à destruição da Terra 3, que é o lar do Sindicato do Crime. A escolha dessa terra cumpre um papel narrativo bem importante. No decorrer da história, os atores principais da saga vão ser os heróis da Terra 1, que são o lar dos personagens da Era de Prata, da Era de Bronze, que é o que todo mundo tava meio que acostumado naquele momento específico, e a Terra 2, que são os personagens da Era de Ouro, que foram as primeiras versões dos heróis da Era de Prata, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e foram escanteados para esse outro universo para envelhecer e morrer. Essa distinção entre terras paralelas, Terra 1 e 2 especificamente, é estabelecida bem antes, lá no inicinho da Era de Prata, com a história Flash de Dois Mundos. Foi um crossover entre o Flash da Era de Prata, o Barry Allen, e o Flash da Era de Ouro, o Jay Garrick. Que esse segundo, o Jay Garrick, existia só em histórias em quadrinhos da Terra 1, a Terra do Barry Allen. Ele até tira o nome Flash do personagem nas histórias em quadrinhos. Mas graças aos poderes do Flash, ele consegue viajar para essa Terra 2 onde o Jay Garrick realmente existe. E todas as outras versões de personagens mais antigos dos quadrinhos. É explicado que essas terras existem no mesmo lugar, só que elas vibram em velocidades diferentes. E o Flash consegue alterar a vibração dele e poder viajar entre essas terras. Depois que eles fizeram esse crossover, vários outros iriam acontecer. Terra 3 ser destruída sem muitos rodeios logo no início dessa saga ilustra quão grande é esse evento. O Sindicato do Crime é um paralelo direto entre os heróis da Terra 1 e 2. O Ultraman é tão forte quanto o Superman e a Ultra Woman é tão forte quanto a Mulher Maravilha. Quando esses personagens são incapazes de deter a onda de antimatéria com força bruta, o leitor já fica esperto, que essa não é uma história como qualquer outra. Outro elemento que difere muito essa história de outras é justamente esse ar de desastre natural que a história tem. Foge do preceito de como histórias de super-heróis geralmente se constroem. Humberto Eco, no seu ensaio O Mito do Superman, vai dizer que histórias de super-herói funcionam em um limiar entre um mito clássico, tipo Hércules, Jesus Cristo ou Gato de Botas, e um romance moderno, tipo Hércules da Disney, Jesus Cristo Superstar ou o Gato de Botas da DreamWorks. O super-herói precisa ser uma figura arquétipa, ou seja, ele não pode variar muito. Ele é, vai ser e sempre foi o que ele sempre é. Só que ao mesmo tempo as histórias de super-herói precisam ter um ar de novidade, de suspense, de o que será que vai acontecer na próxima edição? E ter algum elemento na história que faça o leitor ir lá na banquinha e comprar uma nova edição dessa história. Os quadrinhos então constroem essa ilusão de progressão. Isso aqui é uma falsa progressão, é só uma ilusão dela. E eles vão fazer isso através de diversos dispositivos narrativos, que apela para a fantasia do homem comum. O Superman tem o seu dia de trabalho como jornalista, ou o encontro dele com a Lois Lane atrapalhado por alguma invasão alienígena ou algum monstro gigante que começa a destruir tudo. Ele tem que parar, ir lá, dar uma surra no monstro por 5 ou 6 edições e depois ele volta pro trabalho dele e pro encontro com a Lois Lane. Só para ter o trabalho dele como jornalista ou o encontro dele com a Lois Lane
interrompido por uma invasão alienígena ou um monstro gigante que começa a bater e destruir tudo. Chris já começa jogando esse dispositivo pra fora da janela. Ele não tem um senso de cotidiano aqui. Aqui é tudo muito grandioso, muito além da vida de um homem comum. Essa aproximação com a rotina não existe, a não ser que seu emprego seja testemunhar o fim do mundo ao lado de uma pessoa de cabelo azul. O que, em 2024, antes da completa aniquilação da Terra 3, o Alex Luthor, que é o filho do Lex Luthor desse universo, e com uma Terra com moral invertida, ele é o único herói dela. Ele é enviado antes dos momentos finais para outra dimensão, para outra terra. E ele acaba ganhando poderes baseados nas propriedades da antimatéria e da matéria em si. Ele fica à deriva no cosmos universal até que uma figura misteriosa que vai ser revelada como monitor, mas vocês não sabem que é um monitor ainda, então vamos fingir surpresa quando eu disser o monitor se revela. Resgata aí. O Alex Luthor, assim como todos os outros personagens que vão ser introduzidos, tem um papel arquétipo bem evidente. No caso, o Alex Luthor ele vai pegar uma inspiração mitológica tanto do mundo real quanto dos quadrinhos. Ele vai ser um paralelo direto com o Superman, por si só já é um paralelo com Moisés. Em seguida, a gente é introduzido por outro personagem novo, que é a Harbinger. É que ela foi resgatada ainda criança pelo monitor e teve os poderes cósmicos acordados por ele. Até agora eu falei praticamente só de personagens novos que foram introduzidos especificamente para a crise. E esse é um dos pontos centrais dessa história. Ela vai envolver muitos cantos do universo ADC. Para centralizar tudo isso e trazer um aspecto humano, o foco central da narrativa não podem ser todos os super-heróis. Não tem como todo mundo ser o protagonista quando é todo mundo em todo lugar, tudo ao mesmo tempo. E nem poderia ser, porque o propósito de crise é reestruturar o universo ADC. Então quem vai estar centrado no foco da narrativa vão ser atores novos, que vão ser importantes nessa história, mas que não são importantes para o passado e não vão ser importantes para o futuro da editora. A Harbinger, o Pariah, o Alex Luthor e o Monitor, que ainda não foi introduzido nesse momento da história. Vocês não sabem quem ele é ainda. O papel da Harbinger é ir em diversas terras procurando indivíduos dotados de superpoderes, que é o termo politicamente correto e que vários pensadores utilizam para se referir a hominhos de Colan. Ela envia toda essa galera para o satélite do Monitor usando seus ultra superpoderes. Até que enfim, o Monitor se revela. Ele é essa figura misteriosa e muito sábia que absorve a energia cósmica e observou o universo desde a formação do próprio. Ou seja, ele é muito velho, muito poderoso e muito sábio. Tipo Dumbledore. Só que menos mal. Com todo mundo reunido, o Monitor avisa que o mundo inteirinho vai acabar. Ele vai dividir esse monte de gente em grupinhos e mandar eles para diferentes terras para proteger garfos vibracionais que ele instalou. Esses garfos vibracionais funcionam mais ou menos como os poderes do Flash funcionam. Eles vibram a Terra para ela ficar intangível e a onda de antimatéria passar através dela. Um grande vibrador cósmico instalado no centro da Terra. Um dos indivíduos dotados de superpoderes que a Harbinger sequestra é o Pirata Psíquico. O Pirata Psíquico ele é um empata, ele consegue manipular e sentir as emoções dos outros. Ele é um vilão série D que sempre teve uma origem muito confusa e muito bagunçada. Ele em algum momento já foi ligado com diversas terras diferentes, porque nenhum autor necessariamente sabia o que fazer com ele. Ele era meio que um capanga, ele aparecia lá, não era uma pessoa de muita importância. Então a presença dele especificamente em Crises é meio que uma piadinha. É como se o Marv Wolfman dissesse assim: olha só esse personagem que é todo confuso e a história dele é toda fragmentada em diversas terras e por vários retcons diferentes. Não é engraçado que ele tá numa história sobre retcon e terras diferentes? Por isso que ele tá lá. É uma piada. É uma piada engraçada? Não, é uma piada de nerd. O papel que o Monitor tem pro Pirata Psíquico para transmitir ondas de autoconfiança e esperança de vitória ao redor de todas as terras. Nem a Sabrina Carpenter faz. Mas como todo popstar, ele também é um capitalista e é abduzido novamente 2 vezes na semana. É muito por uma entidade misteriosa, sombria, que não tem uma forma física definida. E essa entidade se denomina Anti-Monitor. E ele promete pro Pirata Psíquico manter o single dele no top chart do Spotify pra sempre. Promete dar uma terra pro Pirata Psíquico brincar. Em troca, ele teria que mandar ondas de tristeza e de violência para todas as terras. Com os seus poderes de Sad Girl, ele desperta um trauma parental na Harbinger, forçando ela a matar o próprio pai, o Monitor. Quando ela sai do controle emocional do pirata, ela imediatamente se arrepende, mas aí já era tarde demais. Só que tudo isso
já tinha sido planejado pelo Monitor. Ele precisava morrer para que o plano dele de salvar as terras funcionasse. A Harbinger ocupa aqui um papel de um traidor que é manipulado a cometer uma ação terrível, mas essa ação terrível já era parte de um plano cósmico para o bem maior. Lembra muito, sabe quem? Isso mesmo, Édipo. Quem que vocês estavam pensando? Matando sua figura paterna, a Harbinger contribui para esse plano. E toda a energia cósmica armazenada nas células do Monitor é lançada de uma vez só para o universo e usada para abastecer uma máquina que transporta tanto a Terra 1 quanto a Terra 2 para uma dimensão fora do espaço-tempo, onde eles podem ficar escondidos nas ondas de antimatéria. No meio desse entrolho aí, o bebê Alex Luthor, ele cresce muito rápido devido aos hormônios implementados pelo PT nas galinhas, e o Flash é capturado pelo Anti-Monitor e mantido sob tortura pelo Pirata Psíquico. Nessa dimensão de bolso, a Harbinger arrependida, o Alex Luthor jovem e o Pariah convocam os heróis dessas terras para fazer uma frente ampla contra o Anti-Monitor e proteger as outras 3 terras que ficaram de fora desse esquema, trazendo elas para a dimensão de bolso de algum jeito. Os heróis são enviados para ajudar em uma série de eventos catastróficos que estão acontecendo, incluindo uma tempestade multiversal causada pelo Anti-Monitor, e o satélite onde o Alex Luthor tá junto com alguns outros heróis é atacado pelo Anti-Monitor em uma chamada a longa distância, que é igualzinho a um ET do planeta Tromba. Ele dobra as ondas de antimatéria para destruir as outras 3 terras que estavam fora dessa dimensão de bolso, mas a Harbinger cumpre o papel dela de ser todas as figuras mitológicas unidas em um e sacrifica os poderes dela para mandar todas as terras que sobraram do esquema do Anti-Monitor para a dimensão de bolso. Nessa dimensão de bolso, a Harbinger, o Pariah e o Alex Luthor vão se reunir novamente com os heróis para combinar um ataque direto contra o Anti-Monitor e para assistir um flashback muito conveniente. Resumidamente, é tudo culpa dos Zoans, são os chefes lá dos Lanternas Verdes. Como sempre, a polícia é meio que a culpada. Há muito tempo atrás, quando os Zoans ainda não eram velhos, ou seja, há muito tempo atrás, eles criaram uma máquina que era capaz de dar uma espiadinha no momento de criação do universo. Só que isso era errado porque a Bíblia disse que era errado. Um homem azul resolveu ir contra e olhar de qualquer jeito, mas o universo em criação era tão tímido que ele ficou completamente traumatizado quando uma janela abriu do nada, um homem azul saiu para ver o que estava acontecendo, que traumatizou o universo. Essa onda de perturbação foi tão forte que o universo que era para ser um virou vários, e o universo que era para ser só de matéria resultou em um universo de antimatéria. E aí que foi criado o Monitor e o Anti-Monitor. Aí os Homens Azuis ficaram tão tristes por terem ferrado o universo que eles decidiram criar a polícia para ferrar ainda mais o universo. O Monitor, ele vai surgir na lua de Oa, sendo a manifestação de energia em matéria positiva. Ele é vegano, ama os animais e faz terapia. Ele passou décadas meditando e aprendendo tudo o que podia sobre o universo. O Anti-Monitor surgiu na lua de Oa, só que do mundo invertido, lá na Terra de Antimatéria. E ele é a manifestação da antimatéria. E ele é um seguidor do Pablo Marçal desde que ele nasceu. Então ele já nasce bebezinho dando soco assim, de tubarão. Ele constrói uma armadura e sai destruindo tudo que ele vê pela frente. Não demorou muito para os gêmeos perceberem a existência um do outro, começarem a lutar. Mas o Monitor estava armado de uma cadeira e acerta o Anti-Monitor, que entra em coma. Ele e o Antiverso ficam lá, isolados, imperturbados. E o Monitor vai aproveitar, construir o satélite e sair viajando por aí, batendo foto do grande safari que é o universo. E, infelizmente, milhões de anos no futuro, um homem de cabelo azul resolveu fazer a mesma coisa que o Homem Azul, ou seja, não confiem em homens azuis, e por ele tentar dar uma espiadinha no universo informação de novo, isso acaba acordando o Anti-Monitor e despertando o Antiverso, abrindo um buraco na realidade onde o Anti-Monitor pôde escapar e começar a crise. Esse homem de cabelo azul era ninguém mais, ninguém menos que o Pariah, e por causa da sua ele foi amaldiçoado pelo Monitor a testemunhar todas as terras que fossem destruídas pela onda de antimatéria. E nunca morrer, ele é sempre puxado para onde a crise está acontecendo. Dada a exposição de quem é o cara do mal e percebendo que realmente esse cara é muito mal, completamente malvado, e não há nada de bom sobre ele. Ele é o mal perverso da pura perversidade. Os heróis decidem que eles vão ir na casa dele e acabar com a raça dele. Eles montam um time mais pequenininho para ser mais eficiente, mas quem dá uma surra mesmo no Anti-Monitor
é a Supergirl. Ela deixa o Anti-Monitor tão estrupiado que ele foge e muda de CPF. Porém, ela morre no processo. É daí que vem aquela famosa capa do Superman carregando a Supergirl morta. E o mais interessante é quão inimportante esse evento virou retrospectivamente. Essa Supergirl que morre é a Linda Lang. Ela não é a Supergirl que nós, mulheres, irmãs, amigas, estamos acostumados com. A Supergirl que a gente está acostumado com só apareceu nos quadrinhos em 2004. Foram 30 anos sem uma Supergirl aparecer. E as duas não têm nenhuma relação uma com a outra. A Linda Lang, como efeito da própria crise, não só morreu na história, como a existência dela foi apagada. Ela nunca existiu. Com a morte da Supergirl, a Linda Lang, os super-heróis voltam pro satélite pra chorar um pouquinho. Enquanto a gente morria, a gente chorava, os piratas psíquicos se distraem um pouquinho e o Flash consegue se libertar. Bem a tempo de ver o Anti-Monitor chegando na lua dele, falando pra nada que não está tudo perdido porque ele tem uma arma secreta. Ora, porque é uma arma secreta, e sendo secreta você não pode olhar. Vira. Mentira, era um canhão. Era um canhão enorme. Essa era a arma secreta dele, um canhão de antimatéria enorme. O Flash começa a correr tão rápido ao redor do canhão que destrói o canhão. Só que ele também morre no processo. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. E aí abre um preceito de que pelo menos uma unidade de Flash tem que morrer. Morreu. Numa história chamada Crise. E vai acontecer mais 3 vezes. Então são 3 unidades de Flash. Com todo mundo aí meio distraído, os vilões liderados pelo Lex Luthor, dessa vez o Lex Luthor, não o Lex Luthor, pensa que é uma boa ideia começar a atacar todas as terras para tentar dominar elas. E daí que todo mundo vai morrer de Covid? Essa parte da história existe especificamente para os fãs chatos que estavam reclamando até agora que não tinham uma história muito clássica de super-herói, de herói batendo em vilão, e queriam ver algo mais tradicional. Essa suruba toda ela vai ser interrompida pelo Espectro, que finalmente resolveu fazer alguma coisa. A presença devia estar achando normal o Anti-Monitor destruir toda a existência. Boa noite, amigas. Agora eu vou me desligar. E o Espectro avisa que o Anti-Monitor está voltando e que ele tem um plano muito pior do que tudo que ele já fez até agora. Algo horrível, algo terrível, algo tenebroso. Um grupo seleto de heróis é formado para dar uma surra no Anti-Monitor, e dentro desses heróis está um que é introduzido nessa cena, que é o Superboy Prime, que é um personagem bem estranho. Ele é introduzido nesse momento da narrativa em que ela já está bastante convoluta e tá cheio de personagem gastando tinta de impressora, e tá aqui simbolizando o potencial futuro de uma nova Terra, que nunca vai acontecer porque a Terra dele foi devorada por uma onda de antimatéria. Ele seria o primeiro super-herói da Terra dele, antes dela ser destruído. Ele tem esse papel meio simbólico e magético também quando ele é colocado do lado dos outros 2 Supermans que tem nessa história. O Superman da Terra 1 e o Superman da Terra 2. Então parece aquela figura da deusa tríplice, os 3. Temos a versão jovem, adulta e velha. Eu acho muito estranho que o Wolfman não tenha feito uma cena em que o Superman da Terra 2, que é o Superman velho, tenha dito: não, vocês são Superboy e Superman. O meu tempo já passou. Podem me chamar de Super Sênior. É bem o estilo de escrita dele, mas essa cena não tá ali. A contenção dele em não escrever isso. Esses heróis viajam todos juntos pro começo do tempo. Lembra aquele lugar que não podia nem ver? Então eles vão pra lá. É onde o Monitor tá cozinhando o plano maléfico dele. Ele quer interromper o momento de criação do universo para resetar tudo em que só exista um universo de antimatéria e que só ele exista. O Espectro crava o pé e diz aqui não, hoje não. E ele leva uma surra do Anti-Monitor. E aí o universo explode com todo mundo dentro. Os heróis acordam no presente, que é onde todas as histórias de super-heróis acontecem, no grande tempo presente. E é como se nada tivesse acontecido. Só aquele grupo pequenininho de heróis que estava lá no início de quando o universo foi criado é que lembra dos eventos de A Crise. Lembra do Anti-Monitor, das ondas de antimatéria, das outras terras. O que aconteceu foi que a interferência dos heróis, do Espectro e do Anti-Monitor lá naquele comecinho do universo perturbou a criação do próprio universo. Então ele resetou. Aquele universo antigo com as terras paralelas, onde as ondas de antimatéria aconteceram, não só foi apagado da existência, como ele nunca existiu. You ever get the feeling something really bad is about to happen? Não é como se
tivessem morrido aquelas pessoas. Elas nunca existiram. E esse é o grande objetivo dessa história. É o grande objetivo por trás de Crise nas Infinitas Terras. É resetar por completo o universo ADC. É dar um passado comum e linear pro universo ADC. Além de introduzir no universo, sem muitas perguntas, heróis que foram adquiridos de outras editoras ao longo do tempo, criando um único universo de matéria e um único universo de antimatéria. É importante aqui notar o caráter trágico que essa história traz para isso. Não é um ato heróico, não é um sacrifício para um bem maior, não é algo necessário, é um desastre. Ele não tenta se vender como outra coisa, mas ao mesmo tempo ele se contradiz, porque ele é um trauma que ele não finca raízes. Os personagens, eles não têm consciência do que aconteceu. O passado daqueles personagens não foi alterado. Eles são virtualmente, na real, personagens novos. Estão ocupando o lugar daqueles personagens que não foram destruídos, eles nunca existiram. Mas isso é meio que necessário. O objetivo de Crise é criar uma página em branco para a editorial da DC, em que novas histórias possam ser escritas sem ter uma ligação com esse outro universo que morreu. Enquanto os heróis tentam entender o que está acontecendo, o Anti-Monitor volta. O Monitor aparece puto porque atrapalharam o plano dele pela terceira vez e ele quer engolir o universo de matéria inteirinho, porque ele tá muito mais poderoso agora que existe só um único universo de matéria e só um único universo de antimatéria. Eles são meio que equivalentes em poder. Mas aí todos os heróis e os vilões vão se juntar, incluindo o Darkseid, que tava escondido esse tempo inteiro, tá? O Darkseid não queria confusão e eles conseguem finalmente derrotar de uma vez por todas o Anti-Monitor. Só que como efeito, os heróis que eram de outras terras paralelas, eles ficam sem um lar. E a solução vem do Alex Luthor, que cria uma dimensão de bolso que é parecida com o paraíso, onde eles podem viver eternamente felizes. Um estado de torpor permanente. Eu não sei porque que eles acharam que isso ia ser bom. Pra mim não parece ser uma coisa boa. Você quer sair da realidade e ficar para sempre drogado numa dimensão dourada? Eu não sei se eu não preferia encarar os fatos. Alguns heróis da Terra 1 e da Terra 2 vão ter alguns epílogos. A Mulher Maravilha da Terra 2 vai ascender pro Olimpo. Mas a maioria, sim, morreu na batalha. Ah, o que aconteceu? Morreram. Helena Wayne? Morreu. O Robin? Morreu. Morreu. Parte 1 da parte 2. Era pra ser... Eu tinha gravado como se fosse tudo parte 1, mas eu acho que precisava ter parte 2 da parte 1 para eu explicar o contexto da crise. Enfim, eu não planejei muito bem. No primeiro vídeo, me desculpem. Também eu mudei o enquadramento da câmera, porque... não sei. O universo de quadrinhos da DC surge atendendo a demanda de um público infantil em um período pré-crise. Pré-crise do capitalismo mesmo e pré-guerra. Aliás, chamar de universo DC é forçar um pouquinho a barra, porque cada personagem ocupava o seu próprio mini-cosmos. Não tinha muita expectativa que esses personagens interagissem entre si. Nem tinha esse conceito de continuidade que os fãs esperam hoje em dia. Os quadrinhos, eles funcionavam como aventuras contidas, como se fosse um desenho de sábado de manhã. Era feito para ser lido por uma criança suja e gosmenta, e quando tu fechar ele se pulverizar e não deixar um vestígio que um dia existiu. Um marco que estabelece o universo da DC como um universo é a publicação da primeira Liga da Justiça das Américas, que ela vai combinar vários heróis da editora que não necessariamente tinham força para terem um gibi solo, mas que juntos eles se tornam o livro mais vendido da editora. Com a Liga da Justiça das Américas se torna essa ideia de que os heróis vivem no mesmo universo, esse universo mágico, colorido, cheio de homens de spandex. Mesmo assim, esse sentido de continuidade não existia necessariamente. Os heróis que participavam da Liga da Justiça da América, eles não sabiam que eles faziam parte do universo DC. Quando eles estavam nos seus próprios títulos ou em historinhas separadas, eles não carregavam as memórias do que aconteceu lá naquela outra edição, ou de que eles se conheciam. Eram coisas muito vagas, eles interagiam naquele livro específico. Essa preocupação de criar um universo compartilhado em si só vai surgir quando a Marvel vira um player na Era de Prata. É uma situação um pouquinho parecida com o que acontece nos cinemas hoje em dia. Desde que a Marvel surgiu, o Stan Lee e o Steve Ditko tinham uma preocupação em manter uma continuidade. Eles queriam que o universo da Marvel fosse um universo povoado por todos aqueles personagens. Esse senso de continuidade era construído através do passado dos personagens, as relações que eles iam formando com outros personagens, referências às aventuras passadas e as relações entre personagens que se deterioravam ou se construíam. Isso não veio do nada. A preocupação da Marvel em fazer isso veio justamente de observar os leitores que estavam reclamando que eles queriam mais disso. A DC vinha construindo outra abordagem para o universo dela. Não era uma coisa horizontal, uma linha linear de continuidade que nem a Marvel estava fazendo. Era uma coisa mais um quebra-cabeça 3D, um xadrez quadridimensional, com a introdução de personagens na Era de Prata que viriam a ser clássicos hoje em dia, como Flash ou Lanterna Verde, que tinham semelhança só com o nome na
contrapartida deles da Era de Ouro, a DC começou a introduzir o conceito de terras paralelas, com a historinha do Flash Dois Mundos que eu já mencionei aqui, e esse conceito de terras paralelas vai voltar pra morder eles na bunda. Desde que a DC introduziu esse conceito, ela começou a usar ele pra justificar qualquer problema que acontecia nas histórias. Qualquer história que era impossível ou que não fazia muito sentido mais nos modelos atuais da editora, eles diziam: acontecendo uma terra paralela, a Mulher Maravilha tendo aventuras com ela bebê e com ela jovem, terra paralela. O Batman teve uma filha, terra paralela. Uma mulher verde, terra paralela. Só que o gramado do vizinho é sempre mais verde, e a DC percebeu que a Marvel estava fazendo muito mais sucesso com a abordagem dela para a continuidade, e eles tentaram meio que pivotar no meio do caminho para seguir mais os modelos da Marvel. Só que não funcionou porque eles não tinham pensado desde o início fazer aquilo. Então eles pensaram: a gente tem que dar um jeito de arrumar essa casa aqui que tá tudo uma bagunça. Destroy us all! 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 E aí surge a ideia de resetar o universo por completo e dar um passado em comum para todos os personagens. E isso ia servir tanto para organizar a casa, quanto para atrair novos leitores. Também para tentar dar um fim nessa procura incessante de respostas e de explicações, para explicar todos os furos de roteiro ou erro de continuidade que eles... juntar tudo isso numa linha do tempo única. Parece familiar. Girlfriend, stop! Get back in the car! O impacto que Crise teve foi tão forte que impactou como os quadrinhos iriam se comportar por 2 décadas. Tem muita gente que vai classificar esse período como a Era de Platina ou algum metal só para tentar manter essa temática, mas o Paul Levitz vai descrever isso como a Dark Age, a Era Sombria. E eu acho que qualifica bem melhor esse período. Ele vai desde a publicação da Crise em 84 até o finzinho da década de 90. Depende de quem vai categorizar isso. E esse período vai ser marcado por aspectos que aparecem pela primeira vez em Crise, como os grandes eventos crossovers com centenas e milhares de tais, mortes cada vez mais violentas, uma dose grande de sexismo que não aparece nas crises, mas estava lá, e tons bem mais sombrios para tentar parecer uma coisa mais adulta. A grande anos 90ização dos quadrinhos. Esses aspectos em Crise, esses aspectos menos o sexismo, eles servem para construir a história mesmo. São uma parte que a história demanda que tenha lá. Porque quando eles são empregados nas outras histórias da Dark Age, os autores não necessariamente estão preocupados com a qualidade da história, mas com o efeito sensacionalista que usar esses elementos traria. Eles copiam várias coisas para fantasiar a história de hominho deles como uma história de adulto. Justamente por isso é chamada de Dark Age, porque a maioria das histórias desse período são só um fator de choque. É daí que vão surgir as coisas absurdas que vão abastecer os meus vídeos de coisas estranhas na DC. E aqui a Dark Age não se refere só a DC, tá? Se refere a Marvel também. Deus sabe o que vocês fizeram com os X-Men. Deus sabe o que vocês fizeram com a Wanda Maximoff e com o Pietro Maximoff. Choque vende, e a Marvel e a DC estavam numa empreitada de direcionar o público-alvo de 12 para 13 anos, para 15 e acima. Crise foi a primeira instalação que fez um esforço para pivotar essa audiência. Os problemas de continuidade da DC não se resolveram com Crise, porque as mudanças que foram implementadas em Crise não foram seguidas. Isso tem um motivo muito simples, que é um caráter inerte de história em quadrinhos. A continuidade, ela não é fixa, ela vai existir num estado constante de mudança e de fluxo. Os quadrinhos, eles não têm um fim, não tem um momento que param de escrever quadrinhos. Cada edição de um quadrinho vai revisitar o passado de maneira retroativa. Se eu escrever uma coisa aqui, agora ela vai afetar o passado daquele personagem como sempre tivesse existido. Tipo as centenas de melhores amigos de infância que o Batman tem. Tipo a Milena, que sempre esteve lá. Então as mudanças feitas em Crise não permaneceram. Também tem o fator morte, não importa muito a história em quadrinhos. Já é meio que um clichê, quando o herói morre a gente conta 6 edições pra ele voltar de volta à vida. Eu acho que o exemplo mais famoso disso e que teve mais repercussão foi a morte do Superman. É um evento de 93, só que eu acho que ele não é um bom exemplo disso, porque em A Morte do Superman, o Superman mesmo nunca morreu. Apesar do título, a história deixou bem claro que o Superman não tinha morrido de verdade. E isso foi explorado dentro da história. Eu acho que o melhor exemplo desse clichê, na verdade, seja com o Arqueiro Verde, durante Crise de Identidade, em que ele morre e simplesmente não colou a morte dele. Ele volta sem nenhuma explicação e dane-se. Simplesmente não pegou que ele morreu. Com esse precedente aberto, vários super-heróis que estavam mortos por anos começaram a aparecer e pipocar de novo. Sem muito rodeio e sem muita explicação. Eles simplesmente apareceram de volta. Até uns lotes grandes de super-heróis voltaram ao mercado, mas aí teve pelo menos algum respaldo na história, como foi em Noite Mais Escura, que é outro evento crossover gigante com centenas de tie-ins
que ninguém leu. Aliás, a tentativa de organizar o universo da DC matando um aspecto tão importante dele, que eram as terras paralelas, não foi muito inteligente. Eles se livraram de aspectos que eram muito queridos pros fãs. Eu nunca vou perdoar a perda da Helena Wayne. Só que os quadrinhos são meio que um esquema de pirâmide. Os leitores de hoje vão eventualmente virar os escritores e artistas de amanhã. Então eles simplesmente escreveram de volta personagens ou detalhes de histórias que eles gostavam. Todas as mudanças da crise foram eventualmente revertidas. Menos a Linda. A Linda realmente morreu. Aliás, ela não morreu, ela nunca nem sequer existiu. Todas as mudanças de crise foram eventualmente revertidas, com mais crises e mais crises, para tentar definir de uma vez por toda o verdadeiro universo DC, com a verdadeira continuidade. Tudo uma busca eterna para atrair novos leitores, sem entender que na verdade nada disso importa, porque nada disso nunca resolve nada. E tudo vai ficando cada vez mais complicado. Parte 2, o filme. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 1. O filme vai iniciar com uma sequência de animação bem épica, com uma trilha sonora que também evoca esse senso de aventura maior do que a vida. Lembra muito algo de tela inicial de RPG de fantasia, e não é surpresa nenhuma, já que o compositor desse filme é o Kevin Apple, que tem bastante crédito como compositor para game. Ele também compôs a trilha sonora daquele filme que todo mundo acha que foi escrito pela Taylor Swift, o Argyle. O início do filme também já define que o Flash, o Barry Allen, vai ser o verdadeiro protagonista dele, tornando esse o segundo filme chamado Liga da Justiça, que na verdade é protagonizado pelo Barry Allen. Por conta do Flash nunca ter tido uma instalação própria nesse universo, tendo dividido espaço de tela com a Sociedade da Justiça na sua primeira aparição, e uma história em que ele funcionava mais como um observador, nunca teve uma oportunidade de conhecer essa encarnação do personagem. Por esse universo é só 5 instalações. Esse filme não tem só que introduzir o Flash, mas todos os outros players de crise em si são apresentações sendo feitas numa história que era para concluir esses personagens. O filme vai tentar resolver isso alterando entre diferentes fases da vida do Flash, com os saltos temporais. Isso aqui não é só um dispositivo de montagem, não é só que eles estão organizando várias sequências do filme em uma montagem não linear. É um dispositivo do roteiro mesmo. O Flash salta temporariamente para várias fases da vida dele. No final da Sociedade da Justiça, o Flash acabou absorvendo parte da força de aceleração daquele universo e ficando sobrecarregado. Então a mente dele, ou às vezes ele próprio, dependendo do que o roteiro precisa que aconteça, ele salta de passado para futuro para presente. Eles tentam fazer uma atmosfera de suspense com esses cortes o tempo inteiro, como se o filme fosse esse grande quebra-cabeça que tu só vai conseguir montar lá no finalzinho. O que acaba é que ele me deixou completamente banzo, desorientado. Tem momentos em que o filme para, aí ele cumpre uma checklist de introduzir aquele personagem, depois ele para, corta para outro momento no tempo, em uma cena que não ajuda a construir a anterior, em vários amontoados de histórias que não conversam entre si. Os saltos temporais são meio que um código de trapaça no roteiro, eles servem de maneira bem fácil para resumir a narrativa. Eles introduzem uma ideia, e aí eles avançam no tempo para aquela ideia já estar desenvolvida. Então eles não têm o trabalho de pegar a mão do espectador e guiar eles através de uma história. Só que isso obviamente cria uma lacuna entre o espectador e o filme. Não gera conexão nenhuma com nenhum dos personagens. É aquelas pessoas que assistem o primeiro episódio da novela e o último, só para participar da discussão. Os mistérios que o filme apresenta, eles não têm um processo de investigação, de descobrir o que está acontecendo. Quando o roteiro precisa que o Barry saiba de alguma coisa, ele viaja até o momento no tempo em que ele sabe daquela coisa. Ele está confuso quando a situação demanda e ele está perdido quando a situação demanda. A primeira parte do filme, em eventos no passado, vai lidar com a formação da Liga da Justiça. O título do filme é Liga da Justiça, mas os membros dela têm pouca ou nenhuma relevância. E assim vai ser pelos próximos filmes. A primeira missão da Liga desse universo é lidar contra o Amazo, que é um androide que consegue mimetizar poderes, que ele é bem proeminente em adaptações, tendo aparecido tanto no Young Justice quanto no desenho da Liga da Justiça. Eu nunca entendi muito bem como é que o Amazo supostamente deveria funcionar, ou na mesma nota aqueles colares de supressão de superpoderes. Eu entendo esses colares quando eles são usados especificamente contra os X-Men, porque eles são programados para bloquear o X-Gene, mas como é que isso deveria funcionar pro Superman? Ele não tem superpoder, os poderes dele são parte da biologia kryptoniana dele. Se ele me absorvesse um humano normal, ele ia ganhar o poder de crescer cabelo, de crescer unha, de regenerar pele. É aquele tipo de coisa que quando menos explica, melhor. Que não dá pra questionar muito como esse tipo de coisa funciona. Senão a suspensão de descrença começa a não suspender a descrença mais.
Dito isso, o filme tenta explicar demais como o Amazo funciona. Essa versão do Amazo absorve a energia de meta-humano, o que é muito engraçado, já que nenhum membro dessa versão da Liga é um meta-humano. O Superman e o Ajax são alienígenas. A Vixen tem um colar mágico. O Flash é um humano normal conectado com a força de aceleração. Só com alguns minutinhos esse filme já estabelece uma coisa que vai ser comum no resto da franquia, que é demandar que tu seja um super fã e conheça tudo sobre esses personagens, o passado deles, a motivação deles, quem eles são como indivíduos, para eles não terem o trabalho de desenvolver ou apresentar esses personagens direito. Só que ao mesmo tempo eles te pedem para não lembrar de algumas coisas fundamentais do universo da DC. Tipo, o que é um meta-humano? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui só pra dizer que eu tô organizando essa crítica numa ordem cronológica, através dos blocos de história que eles apresentam. O filme é constantemente interrompido por outras histórias que pouco ou nada dialogam entre si. Chega um ponto que a gente tá tão disperso de outras histórias e outras coisas acontecendo que a gente quase esquece do Amazo da Liga da Justiça. E é nesse ponto que o filme puxa tudo de volta pra aquela situação. Cadê aquele ogro idiota e por que a gente tem sempre que esperar por ele? E ele amarra essa história da forma mais esdrúxula possível. O conflito contra o Amazo é resolvido facilmente pelo Flash, por ele lembrar de alguma informação que ele teve no futuro. O Flash já está no local em que o Professor Ivo, que é o criador do Amazo, tá preso. Eu escrevi Amazo no roteiro. Parece que o Flash vai tirar o Jeffrey Bezos da prisão, que é onde ele devia estar. Ele devia estar na prisão. Ele é aquele filho dele. Como é que o Flash sabe quem que é o Ivo e onde que ele tá? Não sei. Ele simplesmente aparece na prisão e sabe quem é o Ivo e sabe onde o Ivo tá e sabe que ele tem que libertar o Ivo pra impedir o Amazo. Quase uma pessoa bêbada contando um resumo de uma história. Imagine se todas as histórias fossem contadas do mesmo jeito que o filme narra essa. O Ivo vai revelar que o Lex Luthor, que também tá nesse filme, enganou ele pra construir o Amazo. Ele infectou ele com a doença de Huntington. É que, pra quem não sabe, a doença de Huntington é uma doença hereditária. Mas de algum jeito, o Lex infectou ele com uma doença hereditária. E isso causou no Ivo um envelhecimento acelerado, que é o que a doença faz, ela envelhece as pessoas aceleradamente. Eu acho muito engraçada essa decisão. Essa foi a melhor decisão que eles acharam na sala de roteiro. E a justificativa dele criar o Amazo é que a única coisa capaz de salvar ele seria a energia de meta-humanos. Se era esse o problema, por que ele não pegou o cérebro dele e botou no robô? Não era mais fácil fazer isso? Sei lá, baixar a mente dele e botar num pendrive? Alguma coisa assim. Eu garanto que uma pessoa que é capaz de criar um dispositivo capaz de absorver a energia meta-humânica, seja lá que porra seja uma energia meta-humânica, de pessoas que não são meta-humanos, seria capaz de botar o cérebro dele num pendrive. O Lex acaba apropriando da tecnologia, como todo capitalista faz, e usa o robô para o mal, como todo capitalista faz. Que nem o Jeffrey Bezos. Ele ataca a Liga da Justiça para roubar os poderes deles e dominar o mundo, ou qualquer coisa do tipo. Não dá pra saber muito bem o que ele quer. Ele quer dominar o mundo com os poderes do Superman. Felizmente, quando o Ivo chega lá na cena da luta, ele e a Liga, e por Liga eu quero dizer o Batman, conseguem convencer o Amazo a perceber que o Lex Luthor estava manipulando ele, e aí o Amazo se volta contra ele. E mais uma vez, o dia foi salvo graças a uma IA super poderosa ou qualquer coisa assim. A moral da história é, ao tentar criar algo para salvar a humanidade, o Dr. Ivo criou algo horrível. Ou é isso que o filme quer que vocês pensem? Guardem isso, eu vou falar isso no futuro. No futuro. Outro personagem que tem destaque nessa sequência do Amazo, escrevi Amazo no roteiro de novo, é o Batman. E o Batman desse universo teve duas instalações próprias, duas partes de uma adaptação de um novo Halloween. E nessa adaptação o Batman é um personagem bem mais frio e bruto do que a contraparte dele nos quadrinhos. E em Crise ele vai ser marcado também por essa distância e por essa frieza. Duas cenas particulares vão ter esse aspecto da personalidade dele. A primeira é quando ele se recusa a adotar o Dick Grayson, e a segunda vem da ideia dele de bombardear o centro da cidade, que estava cheio de civis para impedir o Amazo. Nessa cena, o Batman vai entrar em conflito direto contra os outros membros da Liga, porque eles não são doidos. E ele tem esse conflito grande porque ele simplesmente não sabe trabalhar em equipe. Ele subestima e não dá valor à opinião dos colegas. No final do filme, ele vai se reconhecer no Lex Luthor, perceber que a paranoia dele é injustificada, e ele entende o valor do trabalho em equipe. É uma construção que o filme faz em pouco tempo de tela e mesmo assim é natural e bastante eficiente. Enquanto esse rolê todo acontece com o Amazo, logo no início do filme também somos introduzidos ao romance entre o Barry, a Iris West e a camisa apertada de gola V asquerosa que o Barry usa. Logo depois que eles se conhecem pela primeira vez, o filme vai avançar temporalmente para os preparativos do casamento deles. O casamento em si e para um futuro apocalíptico. As cenas entre o Barry e a Iris só agregam confusão no filme e elas também são super esparsas e bem curtinhas.
Eu suponho que a intenção original era trazer um momento de respiro entre um salto temporal e outro. Mas fazer isso com mais salto temporal não ajuda, não cumpre esse papel. Ainda mais porque são momentos bem lentos e o filme em si já é super lento, ele quase se arrasta. Tem um problema muito sério na questão de pacing desse filme. É uma edição quase amadora que tem. Em cada diálogo tem tipo um corte e uma pausa absurda do personagem pensando no que acabou de ouvir, aí depois respondendo, e aí depois um corte pro outro personagem ouvindo aquela informação, assemelhando ela e depois respondendo. Não é um sistema de shot overshot que a maioria dos filmes faz naturalmente, que não percebe o tempo se passar num diálogo quando um filme é bem editado. Esse filme não faz isso. É como se tu estivesse falando com uma pessoa que não tá prestando atenção em ti. E as sequências de ação que tem no filme, porque tem, elas não são concentradas em atos específicos. Não tem uma construção de um clímax para essas cenas de ação estarem concentradas em. Elas são dispersas. A cada 20 minutos de filme tem uma cena bem pequenininha de ação. Acaba meio que não tem nenhum impacto justamente por causa disso, porque elas ficam diluídas. É tudo meio que uma linha reta. As trocas entre o Barry e a Iris não entregam muita carga emocional, nem entram nos pormenores da relação deles. Elas servem mais como um artifício de diálogo expositivo. Em determinado momento, enquanto Barry e Iris escolhem flores para o casamento deles, o Barry é abordado por um mendigo misterioso. Só que a identidade real desse mendigo no filme é um mistério impossível de adivinhar. É o John Constantine. Todo mundo sabe que é o John Constantine. E todo mundo sabe que é o John Constantine do universo dos 952. Não tem segredo nenhum, não tem suspense nenhum. O John é retratado como esse profeta, como um detentor de um conhecimento oculto. Ele sabe o que o futuro guarda. O roteiro vai apontar que qualquer que seja a chave para impedir a crise está guardada na mente destruída do John Constantine. Mas o filme, ele é incapaz de construir mistério. Ele é incapaz de seguir as pistas que ele próprio desenhou, desde o princípio do mistério para começo de conversa, que é essa tentativa de esconder a verdadeira identidade desse Pariah. Anteriormente, no filme da crise, foi lançado um curta narrando o que aconteceu com o John do universo 952 e como ele foi punido pelo espectro, além do mendigo ter a cara dele. É muito engraçado como eles realmente tentam tratar isso como um grande mistério a ser resolvido. Demora 2 filmes pra gente descobrir que o mendigo é o Constantine. Me lembrou aquela TikToker que foi pra TV mostrar uma dica, e aí a dica dela era... pouca gente sabe, mas você pode usar a tampinha da térmica como um copinho. E ela rosqueia o dosador da térmica todinho pra servir o café em vez de rosquear só um pouquinho pra abrir. A substituição do Pariah pelo John, na minha opinião, foi positiva. O Pariah nos quadrinhos existe para cumprir uma função muito específica, que é centralizar a narrativa de crise nessa família disfuncional, que é o Pariah, a Harbinger e o Monitor, e o Alex Luthor. Isso funciona e é necessário na história em quadrinhos. Tentam fazer uma tentativa de transferir os temas e a história do Pariah pro John Constantine. Só que não funciona de forma alguma. Eles não dialogam com quem o John é como personagem, nem com o tema do filme em si. Mas a gente vai falar sobre isso no futuro. O John Constantine serve para adicionar mais um personagem e complicar ainda mais a narrativa. Ele dá uma dedada no cu do Barry tão forte que ele é teletransportado para a Terra 3. Então, além de 6 linhas do tempo, a gente também tem 2 terras paralelas. Perfeito, tudo isso acontece em meia hora de filme. A crise, o evento que dá o nome no filme, ainda não aconteceu ainda, tá? A Terra 3 é o lar do Sindicato do Crime, que são versões malignas dos integrantes da Liga da Justiça, com direito a um Superman viciado em crack e uma Dona Troy BDSM. Aliás, eu acho que é Dona Troy. Às vezes é Dona Troy, às vezes não é Dona Troy. Essa sequência toda na Terra 3 também é bastante picotada. Como tu tá quase esquecendo dela, ela volta. Não tem muita coisa interessante acontecendo ali. Ela é uma função narrativa para apresentar a crise pro Flash. Ele tem que testemunhar uma Terra sendo destruída pela onda de antimatéria. Nos quadrinhos, esse rolê todo da Terra 3 acontece em uma única página. Logo na primeira edição, para estabelecer a crise, que é o mesmo papel dessa aqui. Só que percebe que é bem mais curto? Em vez de uma sequência de 15 minutos, é uma página. Porque o foco do quadrinho Crise nas Infinitas Terras é a crise nas Infinitas Terras. Mas nesse filme aqui, intitulado também Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras,
O foco é o Barry Allen e o casamento dele, o Barry viajando no tempo e ficando confuso, a formação da Liga da Justiça, a Iris West planejando um casamento, o Sindicato do Crime e seus últimos momentos, e o Amos e o Dr. Evil. Depois que a Terra 3 é destruída e o Barry testemunha aquilo, temos mais um corte temporal e aí estamos no casamento do Barry e da Iris West, em que a Harbinger aparece. Em quase 1 hora de filme, ainda estão acontecendo introduções de personagem. Ela transporta o Flash, o Batman e os outros membros da Liga da Justiça, que não são nem um pouquinho importantes nem pra serem mencionados por mim, pro satélite do monitor. Isso pode soar como procurar um pelo em ovo, mas é nessa cena que a gente vai ver pela primeira vez esse monte de steel frame de personagem, o desenho do model sheet deles mesmos, parados. Eles não têm expressão nenhuma, eles nem se mexem no fundo. Normalmente isso é bastante comum em animação para conver multidão, mas as produções usam estilos de arte diferentes para não parecer uma coisa tão agressivamente parada. Eles usam outros tipos de estética, tipo, trabalham com silhueta ou desfocam o fundo. Mas aqui não, eles estão todos super focados. Dá pra ver alguma coisa extremamente genérica desse tipo, que não agrega em nada, e é tipo um roteiro que é copiado exatamente de alguma thread do Reddit. Alguns outros heróis são introduzidos nessa sequência. Tipo uma versão da Bat-Família de uma Terra em que o Bruce morreu, a Doutora Luz, que é dada poderes pelo monitor por sei lá qualquer motivo, o Pirata Psíquico e a Bunny, a menina superpoderosa feita com lixo pela florzinha lindinha do Sim que morreu explodida. A decisão de introduzir esses personagens, especialmente a Mulher Maravilha, que só apareceu 2 vezes como uma versão Elseworlds, a primeira vez em Sociedade da Justiça e a segunda vez em Warworld. Eu odeio a palavra world! Enfim, introduzir esses personagens tão tarde no filme é bastante estranho, porque a maioria deles vão ser quem a gente vai acompanhar durante o resto das sequências. Nos quadrinhos, esses times que são montados pelo monitor acontecem lá no início, e eles eram vários personagens de momentos importantes da editora, de cantos do universo que eram importantes para a editora. Personagens principalmente da Terra 1 e 2, mas também de outros selos da editora, tipo o próprio Constantine ou The Last Boy on Earth. Personagens que podiam não ser tão relevantes assim, ou tão importantes para o contexto geral, mas que eram muito queridos por alguns fãs, e que foram importantes em algum momento pela editora. É um aceno pro passado e uma despedida final. Só que o filme tenta usar o mesmo elenco de personagens, o que não faz sentido. Eles vão introduzir vários personagens que nunca deram as caras nesse universo, e vão demandar que a audiência ligue pra eles só porque eles estão usando uma roupa parecida com o que eles usam nos quadrinhos. Não tem uma familiaridade com essa Mulher Maravilha, ou com essa Bat-Família, ou com essa Lena Wayne. São versões totalmente novas. Elas pertencem a esse universo em específico, a esse filme em específico. E o roteiro não tá nem um pouco interessado em te fazer ligar pra esses personagens. Eles estão lá só porque tem uma contrapartida deles nos quadrinhos. Por que tem esse apego com o elenco original dos quadrinhos em alguns momentos, e em outros o filme entende que é uma adaptação. Ele precisa contar uma história de uma maneira efetiva. Ela precisa funcionar independentemente de uma versão dos quadrinhos. No satélite do monitor, o monitor vai dizer: "Meu nome é Monitor, e isso é Crise nas Infinitas Terras", ou alguma coisa assim. E ele vai mostrar um PowerPoint mostrando várias terras explodindo, o que poderia ter substituído aquela parte do Sindicato do Crime. Se o papel daquela cena era o Barry ver uma terra sendo engolida pela onda de antimatéria, o PowerPoint do monitor teria cumprido a mesma função e ter deixado o filme menos turvo. Um momento importante que acontece durante a sequência do satélite é a explicação por parte da Dawnstar, que é uma amiga que a Supergirl fez lá em Legião dos Super-Heróis, que as ondas de antimatéria estão interrompendo o fluxo temporal, impossibilitando viagem no tempo, apesar de que a Harbinger estava viajando no tempo e em outras terras há pouco tempo. Mas ok. Logo ela convenientemente falar isso, ela própria começa a desaparecer junto com todo o futuro onde a Legião existe. A Dawnstar e o resto da Legião morrem diante dos olhos da Kara, que perde mais uma vez o lugar que ela chamava de lar e as pessoas que ela chamava de família. É um momento bastante tocante para a personagem, mas não faz sentido nenhum, seguindo a lógica do próprio roteiro. E o que me frustra é que realmente poderia ter feito sentido se eles tivessem pensado um pouquinho mais. Lá no terceiro filme é revelado que o tempo tá mal funcionando, que o passado, o futuro e o presente estão convergindo entre si. Ou seja, coisas estão viajando no tempo. Eles poderiam ter resolvido o furo que essa informação causa com a destruição da Legião de Super-Heróis, simplesmente não explicando, não dizendo que a onda de antimatéria impede viagem no tempo. E mesmo assim eles poderiam ter destruído a Legião
dizendo que na verdade ela ficava na Terra 2, que foi destruída. O filme a partir daí vai se desenvolver com o Flash empurrado pro pano de fundo e os outros heróis discutindo a crise da maneira mais sem graça o possível. Literalmente discutido sobre ela. O plano do Monitor, na verdade, era criar um grande think tank de super-heróis. Eu não preciso nem dizer que nos quadrinhos os heróis vão aprender sobre a crise enfrentando a crise. Normalmente faz parte do gênero de super-heróis ação, sabe? Super-heróis fazendo heroísmo. Mas eu acho que o dinheiro todo foi para remunerar os character designs desses personagens que aparecem em steel frames no fundo. A solução para lidar com as ondas de antimatéria vem do Flash e sua habilidade de vibrar entre os planos. O próprio Flash chega nessa solução quando ele lembra do que aconteceu na Terra 3 ou que ele fez isso em Sociedade da Justiça. O Monitor lembra disso porque estudou esses heróis afinco. O Flash casualmente viaja entre as terras para pegar ingredientes para fazer um café e os heróis percebem: talvez vibrar entre os planos seja uma boa ideia. Eu acho que até seria engraçadinho se a cena fosse menor, mas ela tem quase tipo 5 minutos. 5 minutos. Isso leva os super-heróis a se distribuírem em times para construir torres mágicas que vibram, deixando as terras intangíveis no momento do impacto contra a onda de antimatéria. A montagem é bem divertida, mas todas as terras diferentes têm o mesmo estilo de arte, então tudo fica meio estéril, com a impressão de ser o mesmo lugar. Antes que os heróis consigam terminar de construir as torres, as ondas de antimatéria começam a acontecer em intervalos cada vez menores, pegando todo mundo desprevenido. O Flash e de algum jeito a Iris também aceleram, deixando o mundo inteiro em câmera lenta para ter tempo de construir o resto das torres. E isso acaba demorando décadas. Aí tem a explicação de onde vem aquele futuro apocalíptico. Porque se ele tem o poder de estender a força de aceleração para outra pessoa, ele devia ter escolhido o Superman. Eles teriam terminado muito, muito mais rápido se o Superman fosse o escolhido. A explicação aqui é que, óbvio, o Flash e a Iris West têm uma conexão, só que a conexão deles não é muito forte. Assim que começa essa sequência do futuro, ela logo morre, e as outras aparições dela somadas com essa não dizem muito sobre ela como personagem ou eles como um casal. É muito engraçado também que o Flash, ele congela o tempo num momento em que a onda já tá praticamente engolindo metade do planeta. Que eu saiba, ela anula a existência de tudo que ela toca. Eu sei que é tipo um efeito visual só pra comunicar o perigo iminente que tá se aproximando, a grande baleia branca, mas é engraçado mesmo assim, porque tecnicamente todo esse esforço seria inútil, porque metade do planeta já foi aniquilado. Ele ia construir a torre e o planeta ia explodir. Infelizmente, a vida não vai estar mais sendo sustentável nesse planeta. O filme termina com o sacrifício do Barry para terminar de construir a torre, usando o resto de poder que ele tinha para alimentar ela. De algum jeito, as outras torres também foram construídas nesse meio período. Talvez ele tenha feito isso fora de tela, ou os outros heróis não terminaram de construir só essa torre dessa terra em específico. Esse filme se propõe a ser um estudo de personagem. Nós acompanhamos a crise pelo ponto de vista do Flash. A escolha em contar essa história do Flash, alterando entre momentos e linhas temporais, com várias histórias que mal dialogam entre si, que são vagamente tematicamente conectadas, polui o nosso conhecer do Barry Allen. O filme termina e eu tenho essa sensação de não conhecer o Barry. O que guia ele? Por que ele luta? Qual que é o sonho? Qual que é o objetivo dele? Quem é ele? A narrativa também quase nunca é movimentada por ele. Ele praticamente não toma nenhuma decisão. Salvando a última sequência, ele apenas vai reagir às situações em que ele é apresentado. Em situações que ele é literalmente jogado no meio. E, ironicamente, o Flash, com sua super velocidade, é um personagem estagnado. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 2. O segundo filme começa com uma longa sequência Batman vs Coringa e com a morte do Jim Gordon desse universo. O plano do Coringa envolve destruir a torre vibracional que foi construída no filme anterior e que protege o planeta das ondas de antimatéria. E a justificativa dele em fazer isso é... não sei, ele é o príncipe do caos ou alguma baboseira assim. Lembram do primeiro filme em que o arco do Batman era de alguém solitário que não dava valor ao trabalho em equipe, que ele vai aprendendo a se comunicar com outras pessoas e começa a dar valor para a opinião dos outros? E vê o benefício em trabalho em equipe, em colaborar? Então, essa sequência de abertura serve para resetar todo o trabalho que foi feito no filme anterior e fazer a mesma progressão de arco nesse filme de novo. O Batman tá em desvantagem nessa luta e a Bat-família da Terra 2, eu acho, que tá órfão de planeta, resolve ajudar ele. E por eles tentarem ajudar, coloca eles em direto conflito contra a personalidade do Batman. Se no primeiro filme o protagonista foi o Barry Allen, nesse segundo filme os protagonistas da primeira hora
vão ser a Supergirl e o Pirata Psíquico. Logo depois dessa sequência de abertura do Batman, o filme vai voltar pro passado para contar a história de origem desses dois personagens. E de novo, o filme chamado Crise vai empurrar a crise para a segunda metade, porque a gente precisa desenvolver dois personagens que poderiam ter o passado deles resumido em um flashback ou em 2 ou 3 linhas de diálogo. Eu vou organizar essa parte aqui contando em ordem separada a história dos dois personagens para ficar mais fácil de entender, mas no filme mesmo elas acontecem alternadamente. Vamos começar então com a história do Pirata Psíquico, que foi recrutado lá no filme anterior pelo Monitor. Que nem como é nos quadrinhos, o Pirata Psíquico é um empata. Ele consegue sentir e manipular as emoções de outras pessoas. Tipo um filme da Pixar ambulante. O flashback vai começar lá na infância dele, quando era um menininho, na Alemanha pré-ascensão do Quarto Reich. Os poderes dele despertam sem ter um controle sobre eles. E ele não apenas sentia as emoções dos outros, mas como ele retransmitia elas com mais intensidade. Isso fez com que os pais dele quase se matassem, mas felizmente eles perceberam que a culpa era da criança com cara de velho e mandaram ele pro internato. Esse tipo de punição é bastante americana. Normalmente, assim, na Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, internatos são coisas bastante valorizadas. São escolas muito boas e tal, e caras. Enfim, o mini pirata psíquico acaba parando nesse internato. E assim, uma criança com aquela cara já é esquisita. Agora, ela tendo o poder de amplificar a repulsa e o desdém que as outras crianças vão sentir por ela, e criança é um bicho ruim. Obviamente ele foi violado, sofreu bullying, violência física de todas as formas possíveis, todos os dias, múltiplas vezes ao dia. Por causa desse abuso constante, ele começa a experimentar mais com os poderes dele e desenvolve uma técnica de controle mental baseada na manipulação de emoções. No começo ele só vai usar isso contra as pessoas que estavam abusando dele, mas logo ele começa a expandir pra todo mundo e fazer todo mundo de fantoche. Como eu faria? Eu faria isso no momento em que eu ganhasse poderes. Não sei que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu ia destruir o mundo em segundos. Não tô nem brincando. Qualquer poder que eu tivesse, eu ia arrumar uma maneira de destruir o mundo. Ou ficar muito rico roubando. Não era rico de maneira legal. Eu ia roubar muito. Muito. De banco, tá? De banco. Se eu roubar de banco não é um problema, é moral roubar de bancos. Quando ele cresce, ele acaba entrando pro partido nazista. Uma ótima maneira de fazer um protagonista de um filme. A gente se identifica muito. Porque, segundo ele, os nazistas são fáceis de controlar. É estranho, gente. O Pirata Psíquico é um vilão do filme, então eu acho que ele ser nazista só adiciona um elemento de desprezo por essa criatura. Mas é estranho por conta do tema do filme no final. Eu vou falar sobre isso no futuro, mas a associação com o nazismo que eles criam e com a figura de Hitler que eles criam já nesse segundo filme não ajuda muito o resto da franquia, porque a associação tá lá, eles criaram essa ideia na tua cabeça. Ele acaba desempenhando o papel que a gente viu lá em Sociedade da Justiça, em controlar o Aquaman, o que leva ele a conhecer o Dr. Destino. E o Dr. Destino, esse mago super poderoso, dá ao nazista psicopata um poder para viajar através de terras diferentes. Ele faz isso porque ele profetizou algo a respeito da crise e ele precisa posicionar o pirata psíquico de um jeito específico para as coisas correrem como deveriam na crise. Então, há de se esperar que isso tenha um motivo, mas não tem um motivo, não tem motivo nenhum. E o Dr. Destino nem sequer podia ver o futuro mais. Ele fica tão perdido durante a crise quanto qualquer outro personagem. É igual ao filme anterior em que o Flash sabia as coisas quando ele precisava saber as coisas, só que aqui é mais estranho ainda, porque o Dr. Destino só sabe dessa coisa em específico, e ela nem faz sentido. Não tem nenhum motivo pro pirata psíquico estar nesse filme especificamente. Qualquer outra pessoa com poderes mentais ou com empatia podia ter sido recrutada pelo Monitor. Nos quadrinhos, a primeira opção do Monitor era Ravenna. A escolha pelo pirata psíquico foi uma piada. Ele tava nessa série porque ele tinha uma origem super confusa. É engraçado colocar ele num evento confuso cheio de terras paralelas, porque a origem dele envolvia tudo isso. E também ajuda a trazer um espectro de grandeza, trazer esse personagem C para um papel proeminente, dá esse sentimento de vastidão que a crise queria evocar. Dava a sensação de envolver todos os personagens da editora. Pra conver algo parecido com essa sensação na adaptação, nos filmes, de mostrar que isso tá impactando todo mundo, eles deveriam ter usado um personagem que já era conhecido e já tinha sido estabelecido. Tipo o Caçador de Marte, que poderia ter cumprido o mesmo papel. E aliás, ele teria um paralelo temático com a Supergirl muito maior do que o Pirata Psíquico. Já que eles estão contando essas duas histórias alternadamente, os dois são aliens que perderam os planetas e estão como refugiados aqui na Terra. Voltamos dessa tangente enorme, eu adoro fazer tangentes enormes. Com os seus novos poderes, o Pirata Psíquico usa essa habilidade de saltar de terra em terra para escravizar mundos inteirinhos e ruir
países, destruir vidas de pessoas, reinar como um ditador. Aí quando começa a dar ruim pra ele, quando as pessoas começam a sair fora do controle dele, ou elas percebem que tem alguma coisa dando errado, ele salta pra outra terra. E assim, o que o Dr. Destino esperava? E aí que tá meio que a justificativa pra ele ter tido esse poder. Quando tá tudo dando errado em uma nova terra que ele tentou dominar, a Harbinger / Supergirl aparece pra ele e bloqueia essa habilidade de salto temporal dele. Então ele não tem mais escapatória. Ou ele ajuda o Monitor e os heróis, ou ele vai ser consumido por uma multidão enfuriada. Só que assim, é uma volta tão grande e desnecessária por uma coisa que poderia ter sido tipo, ela aparecendo pra ele dizer, olha, o universo está explodindo, a tua terra vai explodir, ou tu ajuda a gente, ou tu vai explodir junto. As ações que o pirata psíquico vai tomar durante esse filme parece ser motivada por uma vontade que ele tem de que os outros o respeitem, por algum motivo. O roteiro quer que tu assuma que a justificativa dessa motivação dele seja essa infância sofrida que ele teve, com os pais rejeitando ele e os colegas abusando dele. Mas é que a culpa desses atos cometidos contra ele não eram das pessoas que estavam cometendo, a culpa era meio que dele próprio. Não dele próprio, mas dos poderes sem controle dele. Os poderes dele amplificavam as emoções negativas das pessoas. Então essa motivação não se sustenta e o vilão cai por terra. Ele vira só mais um cara muito mal que quer dominar o mundo. Não tem nada inerentemente errado em ter um vilão que ele é mal porque é mal. Eu acho que é um tipo de vilão que, dependendo de onde ele tá inserido, ele faz bastante sentido. Mas no caso de usar 1 hora de filme pra contar a história desse vilão, desse tipo de vilão, é uma perda de tempo, porque ele não é um personagem complexo o suficiente pra justificar tanto tempo sendo inserido nele. Alternadamente, a história do pirata psíquico com a história da Kara vai ser apresentada. Ela vai ser tão longa, ou eu acho que até mais, do que a história do pirata psíquico. Mas ela podia ter sido resumida assim, ó, em um diálogo entre ela e o Monitor, ou um flashback bem curtinho. É revelado que quem a princípio resgatou a Kara após a destruição de Krypton foi o próprio Monitor, quebrando o voto de Monitor dele. Aí aqui o filme estabelece que o Monitor é meio que de uma espécie de alienígenas e todas elas observam o universo e tem esse voto de nunca interferir. O que não é nem um pouquinho parecido com o que é o Monitor nos quadrinhos, mas eu não acho que seja uma mudança tão ruim assim, se ela tivesse sido melhor trabalhada, mas depois eu falo disso, quando a gente conheceu o anti-Monitor. Ele acaba se afeiçoando por ela e os dois desenvolvem uma relação de pai e filha. Eu vou abrir aqui uma tangentinha bem curta pra dizer que tem alguma coisa muito estranha na mixagem da voz da Kara. Eu não sei se eles gravaram isso remotamente ou se teve algum erro mesmo na mesa de som, mas a voz dela soa totalmente abafada, se ela estivesse falando a tipo 10 metros do microfone. O trauma que ela sofreu no foguete deixou ela com uma amnésia seletiva e o Monitor resolve ocultar a verdade da destruição de Krypton por medo da reação dela, que ele não fez nada pra impedir. Eventualmente a Kara vai descobrir isso, briga com o Monitor e vaza pra Terra pra encontrar o primo dela, que é o Clark. Aí que vai ter os eventos de Legião dos Super-Heróis com a Máquina de Milagres e o plot do Munella. É outro filme isso aí. O Monitor assina a HBO Max e assistiu o filme da Legião e o papel dela nesse filme inspira ele a lutar contra a crise. Eu achei muito interessante essa abordagem que eles tiveram com o Monitor e a Supergirl, de tratar ele como essa figura paterna que quer buscar redenção aos olhos da filha. É algo que é inspirado nos quadrinhos, mas que aqui é tratado de uma maneira nova, na minha opinião, muito mais bem explorado do que nos quadrinhos. O filme vai passar essa primeira hora contando a história da Supergirl e do pirata psíquico alternadamente. Ele vai tentar construir um paralelo temático entre os dois. E vocês conseguem perceber o paralelo entre a Supergirl e o pirata psíquico? Não? Eu também não. Não existe motivo para essa história estar organizada dessa maneira. Ela aproveita os atos e as deixas de uma história para continuar a outra. Só que o que necessariamente une essas duas histórias tematicamente? Quais são os motivos e os desejos desses personagens? Quem são eles? O que o pirata psíquico tá buscando especificamente? Ele tá buscando controle? Ele tá buscando respeito? Como eu tinha pontuado antes, as motivações dele não se sustentam. E a Kara? A Kara pra mim tem uma motivação muito clara. Ela tá buscando não deixar o que aconteceu em Krypton com nenhum outro lugar. É isso que vai definir o personagem dela, tanto nesse filme quanto definiu em Legião dos Super-Heróis. Quando ela perde o futuro da Legião, ela entra em crise, porque ela falhou nessa motivação dela. As motivações do pirata e da Kara não conversam entre si. Os eventos são estruturados de maneira semelhante. Os beats da história são organizados de maneira parecida. Mas isso é tudo na edição, porque eu poderia intercalar qualquer história. Porque qualquer história segue um modelo parecido. Tem os mesmos beats no ato.
Alguém poderia fazer o argumento que os dois estão em busca de controle ou de estabilidade. Só que isso é uma coisa tão vaga para uma motivação. Normalmente uma motivação, um tema, ele é mais uma tese do que necessariamente uma palavra. Porque uma palavra por si só é tão vaga que ela pode ser conectada arbitrariamente para qualquer outra coisa. O pirata quer controle sim, mas pra quê? Por quê? Porque ele é mau. Eu, normalmente, não iria reclamar de um vilão vestido desta maneira ridícula ter a motivação dele ser basicamente ele é uma pessoa do mal e quer dominar o mundo. Mas a minha leitura muda quando eles tentam apresentar ele como essa grande figura trágica, como essa peça de drama construída ao redor dele, com esse ar sombrio e sério e filosófico que esse filme tenta trazer pra essa história. Ele promete e não entrega. E a Supergirl é controle que ela quer? Não querer deixar que a história de Krypton se repita pode sim entrar no guarda-chuva de controle. Mas como eu disse, uma palavra é uma coisa tão vaga que pode se conectar com qualquer outra coisa. Lar, família, estabilidade, segurança. É vago o suficiente pra ser qualquer coisa. E é isso que o filme mira. Ele quer ser turvo o suficiente pra parecer profundo. Assim que os flashbacks terminam, a história vai retomar onde esses personagens estão atualmente. Vou começar aqui com a Kara, que mesmo após todos esses anos, depois de ter aceito o papel de Harbinger, ela ainda tem um ressentimento muito forte contra o Monitor. Ela tá muito triste pela perda da Legião, e isso faz total sentido. Ela é uma pessoa de ação e o Monitor é uma pessoa de observação. Porém, vale a pena dizer que a escrita não poderia ter sido mais melodramática. O plano do Monitor pro pirata era igualzinho dos quadrinhos. Ele queria usar os poderes do pirata para transmitir confiança e esperança, como se ele fosse um megafone de áudio de afirmação. Com o argumento de ser um grande funcionário exemplar, o pirata psíquico negocia um aumento com o Monitor, que vai doar parte da energia cósmica dele para aumentar os poderes do pirata. Obviamente, isso dá ruim e quase que imediatamente o pirata atrai o Monitor. Ele é içado por essa força de escuridão que se denomina anti-Monitor, por nutrir um ódio imenso ao Monitor. Numa cena que é quase idêntica aos quadrinhos. Eu vou falar mais sobre como isso não faz sentido mais pra frente, mas o anti-Monitor vai fazer uma promessa de criar uma terra à imagem e semelhança do pirata psíquico e deixar ele reinar nela. Em troca dele fazer algumas tarefinhas pra ele, incluindo matar o Monitor. O pirata psíquico vai usar os poderes dele pra aumentar o ressentimento da Kara contra o Monitor e força ela a matar o próprio pai, como eu tento fazer todo Natal sem sucesso. Enquanto isso acontecia, várias coisas que eu não gostei desenrolam. Uma delas é uma sequência que tiraram direto do quadrinho, que envolve o Kamandi. Pra quem não sabe, o Kamandi é o último menino na Terra. Ele é de uma série de quadrinhos lá dos anos 70 e ele foi uma das inspirações pro fim humano, de Hora de Aventura. Ele é o último humano em uma terra habitada por animais antropomórficos. Nos quadrinhos de Crise, ele foi colocado num grupo pelo Monitor, junto com o rei da cidade gorila, o Solovar. E eles não vão ter um primeiro contato muito legal, porque o Command vê ele e entra em pânico. Já que ele é um animal falante, ele não tem uma história muito boa com animais falantes. Mas aí os dois percebem que eles estão do mesmo lado e eles viram best friends e tem uma cena tocante entre os dois. E aí eles tentam recriar essa mesma cena nesse filme. Só que assim, perder tempo de tela com o Kamandi é muito estranho e a sequência chega a ser cômica de tão mal feita. Primeiro porque nos quadrinhos, as equipes foram formadas pelo Monitor. Ele não tava nem aí pro passado do Kamandi ou o trauma que ele enfrentava. Aqui no filme, o Kamandi foi resgatado da terra dele lá no primeiro filme e a Liga da Justiça não se deu o trabalho de dar um par de roupa pra esse menino e ainda forçam ele a voltar pra terra onde ele tem esse trauma todo. E ainda por cima, aqui o Solovar é enviado especificamente pelo Superman para o Kamandi. E o Superman vai tratar isso como se fosse uma surpresa. Qual que é o sadismo envolvido nisso? O menino entra em pânico. Quanto aos outros heróis, a maioria vai ficar envolvida com o think tank do Monitor, que tá monitorando as ondas de antimatéria. Eu acho que essa é a abordagem mais chata possível para um filme de super-herói. O filme já tem um pacing extremamente lento. E aí, cada vez que ele pausava, o mínimo de ação que ele tinha para focar num grupo de gente fantasiada sentada numa mesa se encarando, era menos 3 anos da minha vida. Eles quase nunca tão presentes fisicamente na ação, sabe, lutando contra demônios de sombra ou protegendo as terras de ameaças temporais. Não que eu ache que o filme tenha que ser uma porradaria o tempo inteiro, mas é um filme de super-herói. Eu queria que essas pessoas fizessem coisas de herói. É um filme de herói sobre o apocalipse, galera. Um apocalipse de escala multiversal. E mesmo que eles não quisessem ter essa abordagem, a tensão podia vir do ritmo de descobertas, do thrill do mistério, mas não tem nada disso.
fácil. Ele é lento demais, se arrasta demais, demora demais. Não tem nenhum sentimento de urgência no filme chamado Crise. Crise! Nessa discussão, os heróis percebem que a movimentação das ondas fica cada vez mais imprevisível e com intensidades diferentes. E nem aconteceu no primeiro filme, até que eles ventilam a possibilidade de ser um ataque planejado. A solução proposta seria enviar todas as terras para uma dimensão de bolso fora do espaço-tempo. Só que isso iria requerer uma força extraordinária de poder cósmico. Se ao menos alguma pessoa nessa sala fosse uma bateria de poder cósmico, talvez pudesse funcionar. Os demônios de sombra, que nos quadrinhos são parte fundamental da crise, vão aparecer aqui só no final. Eles aparecem e se unem formando o Anti-Monitor. O Anti-Monitor nesse filme tem um design muito menos tatu bola que o original, o que pra mim é uma perda. E ele é supostamente esse grande vilão que tava orquestrando tudo. E a revelação dele é meio estranha, porque o Monitor mesmo tava completamente alheio à existência do Anti-Monitor. O que deixa o ódio do Anti-Monitor meio desproporcional. Ele nem sabe quem que tu é. Os heróis vão finalmente entrar em batalha numa coreografia de luta bem fraquinha. Aí cada herói daquele think tank vai ser enviado a um lugar diferente. A Mulher Maravilha é enviada para proteger uma torre contra esse ataque de demônio das sombras em uma terra que é dominada por Amazonas. E essa sequência vai servir para dar um pouco mais de contexto pro personagem da Diana. Essa versão da Diana perdeu a mãe e o povo dela. Lembrando que essa Mulher Maravilha não vem da terra da Liga da Justiça desse universo. Assim, não dá para ficar mais confuso. Nessa terra, as Amazonas são misândricas odiadoras de homens, que mantêm os homens enjaulados porque não confiam neles e tal. Ai, 2024, nessa tecla das Amazonas misândrica ainda. Enfim, essa sequência inteira serve pra mostrar a Diana perdendo as Amazonas de novo, quando essa terra é engolida por uma onda de antimatéria. Esse sentimento de perda dela vai ser mais desenvolvido no terceiro filme. Ela sente essa descolação com o resto do mundo por ela ser imortal. Cada pessoa que ela vai perdendo ao longo da vida dela vai aumentando mais esse sentimento. E o terceiro filme, ele espera que tu lembre de uma ou duas frases que tu ouviu durante esse aqui. Durante uma parte do filme que tem muita coisa acontecendo. Coisas muito menos importantes, mas que são dadas um destaque bem maior. Obviamente, o efeito que causa é que quando esses efeitos repercutem no terceiro filme, eles parecem ter vindo do nada. O roteiro não marca com a ênfase que devia marcar esses sentimentos da Diana. Ao invés disso, ele vai marcar as Amazonas misândricas, como se fosse uma ideia super original. Ninguém pensou nisso antes. É puramente um fator de choque como prioridade. É a surpresa da Diana em ver as irmãs corrompidas que vai ser marcado, em vez do sentimento melancólico que ela tem, que vai ser importante para a conclusão da franquia. Eu só fui capaz de entender as motivações da Diana, de traçar elas de volta para esse filme, porque eu fui obrigado a assistir esses filmes 3 vezes para fazer esse vídeo. E eu acho que nenhuma pessoa na Terra gostaria de voluntariamente submeter a assistir esses filmes mais do que uma vez. O filme fala em se comunicar com um espectador normal. Eu vi o que vocês fizeram, roteiristas, parabéns. Tive que assistir várias vezes e fazer um vídeo ensaio sobre o filme pra me dar conta que a personagem faz sim um pouquinho de sentido. Sim, mas o que vale é o esforço, né? Outro herói que é enviado pra outra terra é o Batman, e a sequência de luta dele é cômica. É exatamente a mesma coisa que o primeiro filme, só que com a Bat-Família em vez da Liga da Justiça. E fica bem mais caricato dessa segunda vez. Essa repetição não só desvaloriza o trabalho que foi feito no primeiro filme, como também deixa essa parte muito maçante com o ar de eu já vi isso antes. Amarrado a tudo isso também tem uma sequência com o Lanterna Verde e o John Stewart e a Doutora Luz. O Lanterna Verde, o John Stewart, vai conhecer o Pariah John Constantine, e por conta da influência do pirata psíquico que tá lá, junto com o Anti-Monitor, semeando fake news por WhatsApp, os dois começam a brigar. Todo o mistério em torno da identidade do Pariah é revelado da forma mais besta o possível, com o John Constantine lembrando quem ele era, do próprio nome, John, porque o John Stewart fala que o nome dele é o John Stewart. Aí ele lembra que ele é um John também. É literalmente a Marta parte 2. A Doutora Luz também tá perdida nesse rolê aí. E a caracterização da Doutora Luz não podia ser pior. Além do que, ela nem devia estar nesse filme pra começo de conversa. Ela tá sempre dando um fecho, irritada com todo mundo e com todos. E ela não soa sarcástica ou engraçada tipo a Toph ou outro personagem nesse nível. Ela é só agressiva. Nos quadrinhos, ela é meio agressiva com as pessoas,
mas porque ela tá falando japonês e ninguém entende japonês, aí ela fica frustrada. Aliás, ela é outra personagem que só existe nessa adaptação porque ela tá nos quadrinhos também. Porque ela não cumpre nenhum papel nesse filme, ela tá meio que perdida. Nos quadrinhos, ela ganha os poderes dela num acidente influenciado pelo Monitor e é recrutada por ele para servir um papel importante na luta contra o Anti-Monitor. Mas também no inicinho lá ela vai lutar contra os demônios de sombra. Nesse filme, o próprio Monitor vai dar os poderes para ela quando ela chega no satélite. Mas não se sabe por que razões ele fez isso. Ela não vai cumprir lá no terceiro filme o papel que ela tem nos quadrinhos contra o Anti-Monitor. E ela nem vai ter um desempenho importante aqui contra os demônios de sombra. Aliás, ela nem poderia ter esse desempenho porque o Monitor não sabia da existência do Anti-Monitor, muito menos os demônios de sombra. Ele fica tão surpreso quanto todo mundo ali quando é ventilada a possibilidade da crise estar sendo organizada por alguma força. O que levou a ele a dar os poderes a ela? Porque esses poderes em específico? Eu imaginei que eles iam brincar com alguma coisa no terceiro filme, de que o Monitor sabia de algo que não contou pra gente. Que aí sim o papel dela iria se cumprir e tudo se encaixar como um grande quebra-cabeças que ele arquitetou. Mas não, esse payoff nunca vem. Mas eu acho que o problema é meu por tentar achar alguma coerência nesse filme. O Monitor é um personagem muito mais inteligente nos quadrinhos. Ele trama a própria morte nas mãos da Harbinger. Ele planeja a traição do pirata psíquico. Aqui tem uma tentativa, na minha opinião, muito positiva de humanizar mais esse personagem. Mas mesmo assim eles tentam manter esse aspecto de mastermind que ele tem. Só que sem apontar o plano sendo feito. Ele não sabe do Anti-Monitor, dos demônios de sombra, da traição do pirata. E mesmo assim as coisas se alinham e dão certo. Sem nenhum trabalho por trás para fazer essas coisas funcionarem. Quando ele é morto de surpresa, a energia cósmica contida nele é liberada e manda todo mundo para essa dimensão de bolso. Salva todo mundo. Sem ele nunca ter planejado isso. E assim que isso acontece, com esse backup de segurança ter sido feito, assim que o Anti-Monitor aparece, o filme termina. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 3. Antes de iniciar essa parte, eu queria dar uma diquinha pra todo mundo. Após ter assistido os primeiros 2 filmes pelas primeiras 3 vezes, e esse segundo aqui pelas primeiras 2 vezes, eu tive a ideia de, na terceira vez assistindo esse terceiro filme, botar o filme em 1.5, e simplesmente o filme fica 5 vezes melhor. Eu tô acostumado a assistir coisas em 1.5, e normalmente elas ficam um pouquinho corridas, e é meio bizarro pensar que esse filme não fica assim. Os cortes não ficam bruscos, ele fica perfeito. Continuando. O terceiro filme retoma alguns meses depois do fim do último, com a morte do Monitor e a energia cósmica liberada pelo corpo dele, enviando todas as terras para essa dimensão fora do espaço-tempo. Os heróis batizam essa dimensão de Double H. Nessa dimensão eles estão escondidos do Anti-Monitor. O filme inicia com o resgate da Mulher Maravilha após ela ter passado os últimos meses flutuando no vácuo do espaço, tendo sobrevivido à onda de antimatéria por causa da imortalidade dela. O que, na minha opinião, como tudo no resto desse filme, não faz o menor sentido, já que a antimatéria deveria ter anulado a matéria para anular qualquer coisa independentemente do que ela seja. Se essa magia, ou seja lá o que for, dá uma imortalidade tão poderosa que ela consegue resistir aos efeitos de antimatéria, o plano dos heróis devia ser, obviamente, investigar esse feitiço, essa magia, essa condição e replicar, né, pro resto, estender de alguma maneira. Os deuses do Olimpo não fazem parte do universo em si. Se eles consideram a Diana essa imortalidade, eles deveriam conceder pelo menos a proteção da antimatéria para todo mundo. Eles não têm interesse nenhum em proteger a criação inteirinha, eles fazem parte desse universo. A ausência da Mulher Maravilha nesses últimos meses é a desculpa perfeita para situar a audiência com vários diálogos expositivos. Aqui eu considero que eles têm um papel importante e explicam razoavelmente bem nesse início, pelo menos. Eles vão basicamente explicar esse conceito da dimensão de bolso de novo, que ajuda a dar um recap nos eventos dos outros filmes. É explicado, olha só, explicado que os fluxos temporais estão se misturando. O presente, o passado e o futuro estão vazando entre um e outro. E é mencionado que os recursos também estão escassos justamente por conta desse vazamento, causando fome, falta de água, falta de energia em várias terras. O que pra mim também não faz o menor sentido, porque se os tempos estão convergindo, não deveria ser o triplo de recursos acontecendo? O think tank dos super-heróis ainda tá funcionando, administrando os recursos das terras e tentando fazer o melhor com o roteiro, quer dizer, com os recursos que eles têm. Esse grupo de heróis que ainda tem uma base no satélite do Monitor, ou esse satélite do Monitor, ou satélite do ex-Monitor, já que ele morreu.
acabou de morrer agorinha. Esse grupo é contatado para frear um ataque bem no centro de Metrópolis, não sei de que terra, de dinossauros vindo através de um vórtex temporal. E aí isso vai desenrolar uma sequência de 10 minutos da Liga lutando contra dinossauros. O que é ok, eu acho que a culpa é minha de ter pedido mais ação nesses filmes. Após a Liga, eu não sei se é a Liga necessariamente, isso aqui, o Think Tank. Após o Think Tank lutar contra a maioria dos dinossauros, somos introduzidos a essa milícia temporal que viaja por várias terras diferentes, lutando contra essas anomalias. Tem toda essa tensão ao redor deles, a gente fica se perguntando o que vai ser desse grupo no futuro, e parece que eles vão construir eles pra ser um vilão nesse novo filme. Mas não! A gente não vê mais eles pelo resto do filme. É uma coisa assim, o filme para pra introduzir eles e depois eles desaparecem. Não sei nem o que comentar sobre isso, é como se o roteiro não tivesse tido nenhuma revisão. Troquei de camiseta porque tinha glitter na outra, e aí eu percebi que essa aqui era muito mais temática com o resto do vídeo, mas agora eu já gravei todo aquele resto e eu não tô afim de regravar. E eu devia ter pensado isso no começo, mas eu não pensei. Depois dessa Dino Aventura tem um corte pra introduzir a versão desse universo da Liga da Injustiça, que tem um papel meio besta nos quadrinhos da Crise, que é só meio que pra trazer um elemento de herói contra vilão, uma porradaria quase no fim da minissérie, só pras pessoas que estavam reclamando que não tinham visto isso. Nesse filme eles são mais um elenco de apoio do Lex Luthor. O Lex tá insatisfeito com tudo que tá aí, e aí ele vai afirmar que ele tem um plano genial pra salvar todo mundo. É revelado que ele tem como prisioneiro o pirata psíquico, que finalmente deu as caras. Não é explicado no filme como o pirata psíquico chegou ali. Não sabemos como aconteceu. Eu imagino que tenha sido uma coisa tipo assim na sala de roteiro. A gente precisa fazer o Lex Luthor sequestrar esse cara, mas e se ele simplesmente aparecesse lá? Uau, essa foi a melhor ideia que eu já ouvi na minha vida. O plano do Lex Luthor é usar os poderes do pirata psíquico pra contatar o Anti-Monitor e atrair ele pro The Bleach. E aparentemente contatar o Anti-Monitor era uma coisa que o pirata poderia ter feito esse tempo inteiro, mas não fez por algum motivo, mesmo ele tendo um trato com o Anti-Monitor. Vai ver, ele tem algum fetiche em ser violentado e torturado por meses a fim. Enquanto isso acontece, o Batman tem um piripaque e a Bat-família chama o SAMU pra ele, que envia ele pro satélite do Monitor. A gente vê também como tá a Supergirl após ela ter sido levada a matar o próprio pai. Obviamente o filme prefere falar pra gente em vez de mostrar pra gente como ela tá se sentindo. Então ela literalmente desabafa sobre isso com a Batgirl. E essa cena é bastante engraçada porque não tem nenhum motivo pra essas duas serem amigas. Ou sequer se conhecerem, já que essa Batgirl nem dessa terra é. Essa é mais uma das coisas que o filme pega diretamente dos quadrinhos. A Supergirl, que era amiga da Batgirl nos quadrinhos, não era a cara atual que a gente tá acostumado. Era linda. A Supergirl original que morreu em crise e foi apagada da continuidade. A Supergirl que todo mundo tá acostumado, todo mundo conhece, só apareceu em 2003. Ela nunca foi amiga da Batgirl. Ela é amiga da Cassie Sandsmark, a Wonder Girl. E aí essa cena fica muito mais esquisita justamente por causa disso. Não só por elas nunca terem interagido antes, como as contrapartes dos quadrinhos delas não terem interagido também. Mas pode ser que no time skip desses 3 meses elas viraram melhores amigas. Por que não? Vamos desenvolver os personagens fora de tela. A traição do Lex Luthor dá resultados e o Anti-Monitor aparece destruindo uma terra com uma onda de antimatéria. A Assembleia de Nerds se reúne. E dentro desses próprios nerds, o rei dos nerds, o Lex Luthor. E assim, essa versão do Lex Luthor é muito chata. Enquanto eles ficam se perguntando como isso está acontecendo? Como ele chegou até aqui? O Anti-Monitor aparece de novo e destrói a terra do Aquaman. Não o nazista, o outro Aquaman. Tem 2 Aquaman. Aí esse Aquaman decide que ele vai voltar para aquela terra e morrer ao lado da família, e eu acho que eu deveria me sentir triste, que tem tipo um bebê ali, mas de novo, o filme supõe que a audiência deveria ligar pra esse monte de PI amontoado, sem ter o menor trabalho de desenvolver eles como personagens de verdade. Eles são só marcas. É como se alguém desse um tiro no símbolo da Coca-Cola. O que me importa isso? Os Super Nerds rapidamente conectam os pontos e descobrem que foi o Lex o responsável por chamar o Anti-Monitor. O ato do Lex de ter exposto ao Anti-Monitor, ter causado a morte de bilhões de pessoas, trilhões de pessoas, porque foram 2 terras, é justificada por ele como todo mundo ia morrer de qualquer jeito, porque as condições dentro dessa dimensão são muito instáveis e não foram feitas para suportar a vida. Um sacrifício pelo bem maior. Um sacrifício pelo bem maior. Revelar a localização do The Bleach pro Anti-Monitor iria servir para eles focarem satélites e estudarem o comportamento do Anti-Monitor
e achar uma fraqueza. Eu não acho que é fora de personagem o Lex Luthor pensar nesse plano. Pra ele isso é normal, mais uma quinta-feira. Mas o filme em si, tratar essa ideia como genial e minimamente aceitável é um pouco ridículo. Ninguém questiona a lógica torta dele pra fazer isso. Ele poderia ter dito que eles precisavam atrair o Anti-Monitor antes de atrair o Anti-Monitor e já propor um plano pra estudar essa criatura. Ou já ter um plano de ataque. Ou ele poderia, sei lá, hackear os sistemas de satélites, já apontar pro Anti-Monitor e fazer esse esquema sem falar pra ninguém que ele ia fazer isso, que era mais inteligente. Mas essas duas terras destruídas, incluindo a desse Aquaman, serviram pra ele estudar o Anti-Monitor ou adquirir alguma informação sobre ele? Não! Ele precisava destruir essas duas terras pra depois a Liga descobrir que foi ele que chamou o Anti-Monitor, pra depois então ele falar que ele fez esse plano, pra depois então a Liga concordar em ajudar ele, pra depois eles chamarem o Monitor de novo pra destruir outra terra, pra só então eles poderem apontar os satélites pra estudar o Anti-Monitor. Eles precisaram sacrificar 3 terras, trilhões de pessoas, quadrilhões de pessoas. E esses são os super-heróis concordando nisso. Vale tudo pelo bem maior e obviamente sacrificando essas 3 terras, esses quadrilhões de pessoas, adquirindo essa informação, eles seriam capazes de pensar em um super plano, uma coisa super complicada e complexa. Mas não! A ideia deles, a gente pega o sol e toca nele. Eu poderia ter falado isso sem matar ninguém. Umas 3 pessoas, só porque eu tava afim, mas não, elas não teriam relação com a ideia. Era só porque eu estaria afim. Eu vou ser um pouco mais justo, não é tão simples assim quando tacar o sol, porque esse sol em específico, ele tá meio que sobreposto com todos os sóis de todas as terras. Em um só. É um sol na expoente 52. Que de alguma maneira não cozinhou o universo inteirinho. Porém, mecanicamente, é o mesmo efeito. É pegar o sol e tacar nele. Nos quadrinhos, esse é o papel da Doutora Luz. Ela usa os poderes dela pra absorver a energia solar e redirecionar contra o Anti-Monitor. É esse o papel dela. No filme, esse papel vai pra Supergirl, dando a ela a chance de se redimir por ter matado o próprio pai, cometendo um sacrifício pelo bem maior. Eu considero essa mudança bastante positiva. É uma ótima maneira de usar um personagem que já existe pra cumprir uma função narrativa sem introduzir outro personagem pra complicar ainda mais a narrativa. Mas assim, a narrativa já tava complicada. Eles já botaram a Doutora Luz ali. Só que ela não serve pra nada. Enquanto essa história acontece, a gente tem outra história acontecendo paralelamente, com outros membros da Liga, do Think Tank, sei lá. Deus nos proteja que esses filmes tenham uma linha narrativa fácil de seguir. A ordem de eventos também tá meio que reorganizada por mim, por uma ordem mais cronológica, porque se eu contasse da maneira picotada que ela é, o cérebro de vocês ia derreter pelos ouvidos. Essa outra linha vai seguir o Batman, que acorda no satélite do Monitor após ter tido um piripaque lá na primeira parte do filme. Ele fica todo desconfiado assim dentro do satélite, que é um lugar que ele já conhece, e ele percebe que no tempo em que ele tava mimindo, alguma coisa grave aconteceu. Ele sabia que o Anti-Monitor tava de volta, e ele sabia disso especificamente porque ele olha pela janela do satélite, vê o Sol, e ele percebe que tem mais plasma solar orbitando o Sol. Eu tenho certeza que quem escreveu isso achou que Batman deduzir isso só olhando pro Sol ia fazer ele parecer muito inteligente, mas eu só conseguia pensar a troco de que esse cara sabe o quanto de plasma orbita o Sol normalmente. E por que que o ataque do Anti-Monitor iria aumentar essa quantidade? Ele usa ondas de antimatéria. Elas não destroem, elas anulam a existência das coisas. Não ia ter um residual ali. Ia desaparecer tudo. Durante o coma dele, o Batman teve alguns sonhos eróticos com o Barry Allen velho, dizendo pra ele voltar ao começo. Ele decide dar uma call pro Dr. Destino e marcar uma consulta a domicílio. Ele relata as visões dele pro Dr. Destino e o resto da liga acha ele meio louca, meio doida por falar aquelas coisas. O Dr. Destino, felizmente, não liga que o Batman é um homem doido vestido de morcego que nunca fez terapia na vida. Ele usa seus poderes de mago! Incríveis poderes! Pra projetar holograficamente a memória do Batman na parede e calar a boca de todo mundo, porque aquilo ali aconteceu mesmo. Eu gostaria muito de ter esse poder também, de poder projetar minhas memórias e esfregar na cara de todo mundo que eu também tava certo o tempo inteiro. E essa parte é meio esquisitinha justamente pela presença do Dr. Destino, porque um filme atrás ele tava super consciente do que ia acontecer na crise e prevendo o futuro e sendo um detentor do conhecimento antigo e tal. E aqui ele tá tão surpreso quanto qualquer outra pessoa. Qual a parte do futuro que ele consegue ver exatamente? O que ele tá vendo? O Robin imediatamente acaba com as esperanças de todo mundo, falando que é impossível viajar no tempo por causa do efeito das antimatéria. Então não dá pra ir antes do começo. Mas assim, eles estavam lutando contra dinossauros 10 minutos atrás. Grande parte do problema do filme
é coisas viajando no tempo. O Lanterna Verde está naquela rodinha e ele lembra que ele conheceu o Constantine e o Constantine falou pra ele num idioma muito estranho chamado inglês britânico que ele era mais velho que aquele universo. Isso é um callback direto pro curta Casa dos Mistérios, que foi o tie-in entre Tomorrowverse e o horrível, terrível, péssimo universo dos Novos 52 e o final mais medonho ainda que aquele universo teve. Então assim, todo o mistério de como surgiu a crise, de novo, não é um mistério. A gente sabe desde o primeiro filme como a crise começou a acontecer. Porque a gente assistiu Casa dos Mistérios e assistiu Justice League Dark Apocalypse War. Eles disseram nesses filmes como a crise começou. Então por quê? Por quê? Porque Deus todo misericordioso. Por que deusa da meia-noite? Velha mãe e noviça. Por que tratar isso como um mistério a ser desvendado? Por quê? Aí eles dão a entender que o Batman, a Bat-família e esse resto da liga aí iam investigar onde, nessa dimensão inteirinha do The Bleach, em qual terra estaria o John Constantine. Where in the world is John Constantine? Eu assumi que o resto do filme ia ser meio que uma corrida contra o tempo pra descobrir onde o John tá, enquanto mais e mais terras eram consumidas por antimatéria e destruídas pelo anti-monitor. Aí as duas narrativas lá da Supergirl e do Lex Luthor, com a deles ia convergir em algum momento, e o poder da Supergirl junto com qualquer informação que o Constantine tinha na mente dele iria resolver a crise, ou iria catalisar esse mundo virando um novo, alguma coisa assim. Mas não tem nada disso. O filme imediatamente, sem guspe, sem nada, no seco, corta pra onde o Constantine tava. O Batman deduz, fora de tela, imediatamente onde ele tava. Naquela dimensão inteirinha do The Bleach, ele sabia exatamente onde o Constantine tava. Na Terra 18. Ah, bom, como eu não pensei na Terra 18, era obviamente a Terra 18. Na Terra 18, no exato bar em que a Diana visitou um sonho induzido dela em Warworld. Um sonho programado por uma máquina controlada pelo Mordor. Esse lugar do sonho existe na vida real. Aparentemente o Mordor viajava entre terras paralelas e copiava os cenários dos personagens dela, em vez de criar os próprios. Eu acho que pagar um game designer ia ser demais para um Lorde de Guerra de Apocalipse. Não, e aí de todos os lugares onde um britânico New Age socialista iria se enfiar no fim do mundo, ia ser um bar no oeste americano. No período mais racista possível. Provavelmente o motivo dessa escolha foi a produção já ter os character sheets e os BGs dessa bodega aí e usar as mesmas coisas para salvar dinheiro. Vai ver, eles acharam que os fãs iriam adorar voltar nessa locação tão querida no filme Warworld e voltar a ver o grandioso personagem saudosíssimo Batlash. Porque todo mundo ama o Batlash. O Constantine ainda tava com a maior parte das memórias deles bloqueadas quando eles encontram ele. Então o Batman sugere tortura. Felizmente o Dr. Destino lembra que ele tem mágica e lança um Bibi de Bob de Boo pra enviar o Batman, somente o Batman, pra dentro da mente do Constantine pra ele analisar os fragmentos de memória e conectar eles novamente. Porque ele é um detetive e tal. Só que eles esqueceram a parte de fazer o Batman investigar as memórias e unir elas como se fosse um quebra-cabeça. Sabe, fazer o trabalho de detetive. Ele chega lá, ele só assiste todas as memórias do John em ordem cronológica. E o próprio John vai lembrando de tudo sozinho. É impressionante como esse filme tem zero capacidade de criar mistério. Assim que o Bruce mergulha na mente do John, vemos um recap da cena do John e o Espectro lá em Casa dos Mistérios. E em seguida o recap de uma cena que me deu crise de pânico, tirada diretamente daquele filme inominável. O Constantine lembra de tudo e diz que o planeta foi conquistado pelo Darkseid, todo mundo morreu, tava um cu e ele resolveu resolver. Ele usou um feitiço, o sigilo do sapo, pra obrigar o Flash a correr de volta no tempo e causar um novo Flashpoint, eliminando aquilo que causou o genocídio humano e a destruição da Terra, o próprio Darkseid. Por que se escreve Darkseid, não Darkseid? Se fala Darkseid, não Darkseid. Como é que o Flash correu da Terra até Apocalipse? Eu não tenho a menor puta ideia. Mas ele chega lá e ele mata o Darkseid no único momento da vida em que o Darkseid é vulnerável. O primeiro ano de vida dele. E o filme trata isso como se fosse uma coisa ruim, como se ninguém tivesse falado pra matar o Thanos quando ele era bebê. Como se a associação direta não fosse Hitler, porque eles falaram de nazismo em Segunda Guerra Mundial no segundo filme. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas tem que ser muito bitolado da realidade pra não perceber que essa escolha é torta, estranha. É estranho, gente. Gente, o paralelo direto que a gente faz é o bebê Hitler. Como assim matar Hitler é errado? E o Batman fica chocado pelo John ter matado um ditador sanguinário. Um conquistador intergaláctico que escravizou e matou planetas inteiros. Que quer ver o universo livre de livre-arbítrio. O Batman fica assim, como você ousa reescrever a história? Não é o Batman esse. Como você ousa? I'm the darkness.
Como você ousa reescrever a história? On the Darkness. Sim, reescrever... Tem algum problema? Tem algum problema reescrever? Tem algum problema? Aparentemente o Darkseid é um pilar do universo e eliminar ele dá ruim. É eliminar o Darkseid, não interferir com o tempo que causa a crise. É de bom tom? É de bom tom? Isso? É de bom tom? O crescimento pessoal do Batman nessa sequência é abandonado. Ele não evolui, mas ele também não regressa, ele nem parece um personagem de fato, que se move por motivação e tal. Ele é mais uma ferramenta, ele é um manequim sem vontade que existe pra avançar o plot do filme. Acompanhar esse personagem ao longo desses 3 filmes é esperar que alguma coisa seja feita com ele, de ter uma conclusão pra esse herói, de ver ele se tornar algo novo em meio a essa crise, de ser o capítulo final pra esse personagem. Mas como todo o resto nessa sequência de filmes é uma promessa que não se conclui. Essa parte da história se encerra bem a tempo de uma sequência muito bonita, com vários heróis se juntando para fazer frente ao Anti-Monitor, enquanto a Supergirl plana pelo sols. A gente também tem a volta do Caçador de Marte e do Warworld. Essa versão desse universo do Warworld é abastecida por emoções coletivas. Em Liga da Justiça, o Warworld... Eu vou me matar se eu tiver que falar a palavra World de novo. O Mordor, ele usava o meba dos reféns dele para abastecer o planeta. Mas nesse filme, os heróis decidem usar a esperança. Ai, que bonitinho, que nem o My Little Pony. E aí que finalmente surge o papel do pirata psíquico. Que ele é torturado para enviar a esperança coletiva das pessoas e abastecer o Warworld. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão de mau tom é usar uma cena de tortura, um personagem nazista sendo torturado, ajudar a construir essa mensagem de uma esperança. O Warworld carrega um disparo contra o Anti-Monitor que fura a armadura dele e permite que a Supergirl entre dentro dele e libere a energia solar que ela acumulou. Igualzinho aquele episódio das Meninas Superpoderosas que elas lutam contra aquele homem barata. Tanto a Supergirl quanto o Pirata Psíquico morrem nesse processo, construindo mais um paralelo sem sentido pros dois. Ela se sacrifica por um bem maior, ele se sacrifica porque ele estava sendo torturado. O Superman carrega o corpo da prima de volta pros satélites do Monitor, onde vários IPs reconhecíveis estão convenientemente reunidos em pose genérica. É muito engraçado. A maioria deles não tem nenhuma expressão e todos eles estão focados em câmera. Devia ter um jeito melhor de fazer essa cena. E o melhor é que essa galera inteira vai ficar até o fim do filme. Todos os shots, todos os momentos emocionais daqui até o fim vão ter esse monte de gente. No fundo, essa multidão. O Batman, o Constantine e o resto de Liga que tava com eles volta pro satélite e o Homem-Morcego acaba com o clima de velório que tava lá, revelando o que ele aprendeu na mente do John. Ele diz que todas aquelas vidas, todas aquelas terras, todas aquelas histórias e existências, na verdade são um grande erro. Deveria existir apenas só um universo. O Anti-Monitor é, na verdade, um anticorpo criado por Deus. Ou o universo... Deus. A presença é Deus no universo DC. O Anti-Monitor é um anticorpo criado por Deus para acabar com o multiverso. Eles podem ter acabado com um, mas tem vários outros. Eu não preciso dizer que nos quadrinhos isso é diferente. Lá, o Anti-Monitor é só um cara muito mal, muito poderoso, que quer acabar com tudo porque ele é muito mal e muito poderoso. O que funciona muito bem para um personagem que o objetivo é destruir o universo. Qual outro motivo uma pessoa teria para destruir o universo inteiro? Aqui a abordagem é tentar fazer o Anti-Monitor ser uma coisa neutra. O Anti-Monitor não é um agente próprio, ele é um sintoma. Ele nem sequer fala. Quer dizer, ele fala naquela cena específica com o Pirata Psíquico. Lembra daquela cena? Em que ele diz, nutrir um ódio tremendo pelo Monitor. E que ele é o contrário do Monitor. E por isso ele quer se chamar Anti-Monitor. Só que ele não é o contrário do Monitor. Ele não é um Anti-Monitor. Nos quadrinhos ele é. Eles são gêmeos que representam aspectos opostos. Mas aqui ele não tem nenhuma relação com o Monitor. Nenhuma. Então por que ele disse aquilo? O que faz ele ser o oposto do Monitor? A solução para a crise vem da ideia de usar a máquina de milagres lá do filme da Legião
para criar um novo universo, onde exista apenas uma Terra, todas as versões desses personagens que existem em outras terras sejam combinadas em uma versão Prime. Parecido com o que há nos quadrinhos, mas eles falham em entender por que é assim nos quadrinhos. Não, mas é claro que todas essas partes são intercaladas com shots de terra de universo DC, que são muito mais interessantes, sendo destruídas de maneira gratuita para ver se tu se emociona de algum jeito. Porque todo mundo gosta de ver algo que tem algum apreço ser destruído em um contexto em que elas não são importantes. Tá vendo essa série aqui? Lembra quando nós fazíamos coisa boa? Lembra que isso aqui da sua infância? Eles estão mortos agora. Eles morreram. Acabaram de morrer. Né? Não é triste? Nos dê 5 estrelas no Letterboxd. É que cai nesses roteiros de Pablo Marçal, galera. Parece história de pastor da Universal. Tu quer que eu chore? Tu quer que eu chore? O mais interessante dessa sequência é que eles sim poderiam ter usado outros IPs e sim, eles poderiam ter mesclado o estilo de arte. Eles só escolheram mesmo fazer o filme da forma mais estéril possível. Graças a um personagem que surge do nada, que não teve relevância pra nenhuma outra parte do filme, eles resgatam a máquina de mistérios e conseguem... Eles resgatam a máquina de mistério. Eles resgatam a máquina de milagre. A máquina exige um sacrifício de algo imortal. E a Diana vai lá e se voluntaria pra isso. Ela se sacrifica pelo bem maior. Essa versão da Mulher Maravilha foi introduzida em Warworld como uma versão Elseworld da personagem, que é um cowboy que atira na cabeça das pessoas. Essa característica bruta que ela tem nesse filme, ela não carrega pros outros filmes em que ela aparece. O que, pra mim, é bom pra personagem, como eu gosto que ela seja adaptada, mas ao mesmo tempo também dá a impressão de ser uma versão completamente nova da personagem. A grande questão dessa Diana é a melancolia dela, que vem da imortalidade dela. Ela se sente cada vez mais desconectada do mundo ao redor. Ela vê todo mundo que ela ama morrer e morrer de novo e ela ficando. Pelo menos é isso que ela diz. A melancolia da personagem é mais falada por ela do que necessariamente presente nas ações da personagem. Ela não demonstra nas ações dela o peso desse fardo emocional. Isso nunca nubla o julgamento dela. Mesmo assim, essa é a grande justificativa pro sacrifício dela e meio que o salvamento do filme. Com a morte da Diana, todas as terras se convergem em uma versão Prime. E assim termina, finalmente, Crise nas Infinitas Terras, parte 3. Pensamentos. Parte 3. O que tu quis dizer com isso, hã? Posso saber? Crise nas Infinitas Terras é uma trilogia perdida em todos os sentidos. Nos seus personagens, na sua montagem, no seu roteiro, na sua direção, mas principalmente no seu tema. Ao longo do filme, a gente é introduzido a temas principais que conectam todos os heróis e até os vilões, como o Lex Luthor e o Pirata Psíquico. O verdadeiro herói é feito quando se está disposto a cometer o sacrifício para o bem maior, ou alguma coisa assim. Nessa trilogia, várias mini-histórias servem como catalisador desse tema. Micro exemplos desse tema em ação. Por exemplo, na luta da Liga da Justiça contra o Amazo. O Dr. Ivo, ele se sacrifica para evitar que o Amazo se corrompa. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que falham em cumprir isso sendo aniquiladas pelo destino. O destino aqui é bem literal, ele é a onda de antimatéria. Umas amazonas que recusaram sacrificar o próprio orgulho e permitir que os homens pegassem armas para lutar ao seu lado. O problema vem quando esse filme trai o próprio tema, com o fator John Constantine e o início da crise. O John comete um sacrifício para o bem maior. Ele sacrifica tudo o que ele tem para dar ao universo uma nova chance, para poder reverter todo o dano causado pelo Darkseid. Aliás, o John comete duplo sacrifício, porque ele também se sacrifica em Apocalypse War. Mesmo assim, o roteiro vai tratar o ato dele como repugnante. E aqui a gente pode entender isso como puro preciosismo ou tem alguma coisa errada aí. A hipótese do preciosismo surge ao olhar esse filme com uma lente mais focada na produção. Estabelecer o fato de que foi o ato de resetar a linha do tempo, se livrando do Darkseid como o causador da crise no início da construção desse universo, mas falhar em escrever com esse fator em mente nas futuras instalações. Eles criaram outro exercício moral que contradiz esse prévio, mas mesmo assim eles não desistiram dele. Já que estava escrito, vamos deixar. Na pré-produção, eles disseram uma coisa para eles mesmos, mas depois eles tiveram que manter escrevendo ao redor disso, criando outro exercício moral que contradiz a informação prévia, e mesmo assim não desistindo dela por puro preciosismo. Esse preciosismo
preciosismo também se estende a tentar mimetizar os temas do Pariah dos quadrinhos com o Constantine / Pariah do filme. Se nos quadrinhos o Pariah é punido pela sua ubris por tentar ir além do mortal e testemunhar o divino, algo que não foi feito para ser visto por olhos mortais, o John Constantine atenta contra o divino, contra o novo deus de Apocalipse. Só que o roteiro se esquece que o Darkseid representa muito mais do que só o divino. Os atos cometidos pelo Darkseid em Apocalypse War e durante toda a existência dele nos quadrinhos são hediondos para qualquer perspectiva que tu possa enxergar eles. Ao equivaler esse ser como um pilar do universo, o filme tá praticamente dizendo que qualquer tentativa de resistir ou mudança é errada, que a gente deve apenas aceitar, e isso nos leva só a outra interpretação do filme, porque a preguiça é só um dos 6 pecados capitais. Em Crise, os atos dos super-heróis podem ser entendidos como sacrifícios para o bem maior. E isso que torna eles heróis verdadeiros. Mas também dá pra pescar outras pistas que a narrativa dá pra gente, sem querer ou não. Principalmente o fato de que todos esses sacrifícios são meio que inúteis no final e acabam sendo errados, porque aquela versão do universo que eles estão tentando proteger é errada. Aliás, a crise é solucionada quando eles finalmente aceitam isso. Quando eles aceitam e desistem de lutar. Eles aceitam a ordem natural. O Anti-Monitor é renderizado dessa forma. Ele é um fenômeno natural para restabelecer a ordem do universo. O sacrifício que a Diana comete é o único que realmente gera um resultado. E ela sacrifica o maior símbolo do não natural possível. A imortalidade. Estar além da morte. Eliminar esse eterno artificial apazigua o universo. Um universo único, perfeito, que não transgride em nada. Ele obedece a essa lei cósmica. Lei cósmica que é representada pela figura do Spectre, um ser divino com poderes providos de Deus. A versão judaico-cristã do Deus absoluto no universo DC. E onde que a gente já ouviu que a ordem natural não deve ser forçada? A base do conservadorismo se estabelece através dos trabalhos filosóficos do Edmund Burke. O Burke foi um contra-revolucionário francês que pregava pela ordem natural, representada pelas instituições monárquicas e cléricas que administravam o Estado francês. As ideias de base do conservadorismo moderno vêm das ideias meio tortas do Burke, do respeito à tradição e manutenção do status quo. Mas principalmente elas advertem muito enfaticamente contra a revolução. A revolução. A revolução aqui é o rompimento com as normas sociais vigentes. Isso levaria a uma estabilidade social. O Olavo de Carvalho americano, o Roger Scruton, é uma das vozes mais atuantes nesse movimento contra a revolução. Ela ameaça a ordem natural que tem como base as instituições conservadoras: Deus, pátria, família. O conservadorismo é tão conservador que desde o século XVII ele não atualizou muito a base filosófica dele. Obviamente, para qualquer pessoa que não tem o cérebro carcomido de minhoca que nem essa galera, sabe que o materialismo histórico é um fator científico. Não existe uma ordem natural, como se a monarquia ou o capitalismo tivessem existido desde sempre e sempre vão existir. O mundo é muito mais complicado e vai bem mais além do que não sei, só sei que foi assim. Mas na ficção a gente pode brincar com outras regras. As coisas na ficção podem existir porque sempre foi assim. Em Crise nas Infinitas Terras, qualquer tentativa de ir contra a ordem natural, contra a crise em si, são punidas com morte e destruição, causando mais sofrimento. Qualquer tentativa de romper contra o status quo cósmico imediatamente gera mais caos. Todo o caos vem justamente da primeira transgressão contra a ordem natural, contra eliminar um ser pilar do universo. Um ato cometido pelo John Constantine. John nos quadrinhos é um personagem progressista. Suas histórias eram carregadas de texto político, anti-guerra e contra o neoliberalismo. A escolha desse personagem para exemplificar o ideal revolucionário que joga o mundo em caos é, no mínimo, suspeita. Quadrinhos, no geral, são uma mídia conservadora. No livro Mito do Herói Americano, os autores elaboram mais um pouco nesse aspecto. Os super-heróis, eles agem como defensores do status quo. Eles são chamados para ação só quando esse status quo está ameaçado. O Batman não age politicamente para enfrentar o crime de Gotham City. Ele não auxilia as comunidades menos favorecidas da cidade. Ele bate no vilão quando o vilão aparece. São figuras que apenas reagem. Mesmo que esse fator político seja inegável, a gente não pode não analisar o contexto específico que a lógica de escrever uma história em quadrinhos demanda. As histórias em quadrinhos não têm fim, elas não acabam, nunca. Elas devem ser continuadas com mais e mais versões do mesmo personagem que nunca envelhece, vivendo mais e mais aventuras que nunca terminam. O super-herói não pode resolver problemas do cotidiano porque o super-herói existe ao redor do cotidiano. Não existe uma ideologia intrínseca sendo afirmada nessas histórias porque
elas têm que ser estruturadas dessa maneira, embora essa ideologia realmente apareça no trabalho de algum autor. A adaptação de Crise nas Infinitas Terras parece entender só superficialmente como essa lógica narrativa de histórias em quadrinhos funciona, mas não tem um esforço de entender como e por que essas estruturas são do jeito que são. Crise vai olhar o status quo, vai olhar o herói reativo, o herói que se sacrifica e vai tentar emular algo, tentar assimilar alguma coisa que tenha um aspecto similar a essas características. Buscar uma aproximação tão forte com a história em quadrinhos que inspira ele, o filme não consegue parar para pensar em como a lógica da própria história tem que funcionar, como ele tem que funcionar como uma narrativa própria. No quadrinho, o fim do multiverso nunca foi vendido como uma coisa boa, foi sempre marcado como um evento trágico. Triste, que se pudesse ter sido evitado, seria. Esse aspecto de evitar a crise seria a parte anti-revolucionária que o quadrinho propõe sempre, de manter o status quo. Mas no caso, os heróis falham, o status quo é alterado. No filme, o fim do multiverso é visto como algo positivo, um novo começo para um universo correto. Os sacrifícios cometidos pelos outros heróis são errados. Os atos de tentar impedir a crise são os atos revolucionários nesse filme. Portanto, são punidos. O status quo desse filme é a tragédia. E simplesmente não é assim que se conta uma história de super-herói. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva. É muito estranho falar isso pro meu celular, no meu quarto. Eu preciso de uma câmera. Alguém quer me dar uma câmera de presente? Eu mando fotos íntimas por uma câmera de presente. Não mando não.